Fiquei no estacionamento com meu vestido de madrinha, com rímel escorrendo pelo rosto, observando pelas janelas enquanto toda a minha família ria e dançava no casamento da minha irmã. A segurança tinha acabado de me escoltar para fora da minha casa. A casa que comprei com minhas economias há 5 anos. As palavras da minha mãe ainda ecoavam em meus ouvidos. Vocês estão envergonhando esta família. Vocês não sabem como se comportar. Meu pai nem olhou para mim, e minha irmã Lily sorriu enquanto me arrastavam para fora. Eu era o caixa eletrônico da família, $2.500 por mês. Eu pagava as contas, a comida e o conforto da vida deles. E em troca, eles me chamaram de aproveitador, me trataram como se eu não fosse nada, me expulsaram da minha própria casa na frente de 100 convidados. Mas eis o que eles não sabiam. Enquanto festejavam, eu estava sentado no meu carro e cancelei todas as contas de serviços públicos, todas as assinaturas, todas as prestações de carro. Acabou. Depois dirigi até o lago e esperei o sol nascer. Foi então que meu telefone vibrou. Um e-mail do banco me deixou arrepiado. Pedido de transferência de título aprovado. Alguém estava tentando roubar minha casa, e eu tinha uma boa ideia de quem era. O que aconteceu depois? Deixe-me contar sobre o casamento falso, a conspiração de $500 mil, a investigação do FBI e a mulher que planejou minha destruição por 30 anos. Porque esta história não termina comigo chorando no estacionamento. Termina comigo em pé num tribunal assistindo tudo queimar. Continue comigo. Você não vai acreditar no que eles tentaram fazer ou como eu os fiz pagar. Meu nome é Rebecca Reio, mas todos me chamam de Becca. Tenho 38 anos e trabalho como contadora na Henderson Manufacturing há 12 anos. Nunca imaginei que minha vida se tornaria um conto de advertência sobre família e dinheiro. Mas às vezes o universo tem outros planos. Há 5 anos, comprei minha primeira casa. Era um modesto rancho de 3 quartos na Maple Drive, com pequeno quintal e revestimento creme que precisava de uma nova demão de tinta. Nada de especial, mas era meu. Economizei cada centavo por quase 8 anos, morando em um estúdio apertado, pulando férias, trazendo almoço de casa enquanto meus colegas de trabalho pediam comida para a viagem. No dia em que assinei aqueles papéis, sentei-me no meu carro, na entrada da garagem, e chorei. Este deveria ser o meu santuário, o lugar onde eu finalmente construiria uma vida que me pertencesse. Então veio a pandemia e meus pais precisaram de ajuda. A pensão do meu pai não cobria o aumento do aluguel do apartamento, e as horas da minha mãe na biblioteca foram reduzidas a quase nada. Quando me ligaram perguntando se podiam ficar comigo por alguns meses, o que eu disse? Eles são meus pais. Claro, eu disse que sim. Isso foi há 3 anos. Os poucos meses se transformaram em uma eternidade. Eles se mudaram para meus 2 quartos de hóspedes, encheram minha garagem com seus móveis, e lentamente, minha casa deixou de parecer minha. Eu pagava as contas, as compras de supermercado, a internet, a prestação do carro do papai, os remédios da mamãe. Todo mês, $2.500 desapareciam da minha conta, às vezes mais. Meus pais contribuíram com $400 da pensão do meu pai, e mesmo assim eles reclamaram de como o dinheiro era curto. Mantive a cabeça baixa e continuei economizando. Havia $80 mil na minha conta, dinheiro que eu estava guardando para um sonho: comprar minha própria casa algum dia, um pequeno apartamento, qualquer lugar que parecesse meu novamente. Mas esse sonho ficava mais distante a cada mês, e ninguém parecia notar ou se importar. Minha irmã Lily, por outro lado, tinha a atenção de todos. Lily é 10 anos mais nova que eu e é a criança de ouro desde o nascimento. Enquanto eu recebia palestras sobre responsabilidade, Lily era elogiada por seu espírito livre. Quando eu tirava só notas A, meu pai resmungava em aprovação. Quando Lily mal passava nas matérias, minha mãe celebrava sua mente criativa. Aprendi cedo que justiça não fazia parte da equação. Aprendi a ser invisível. Então, quando Lily anunciou seu noivado com Grant Whittaker, eu sabia exatamente como isso aconteceria. Grant vem de uma família rica. Sua mãe, Victoria, é dona da Whittaker Properties, um dos maiores impérios imobiliários de Ohio. Os Whittaker são o tipo de família que é mencionada na seção de negócios e convidada para galas beneficentes. O próprio Grant trabalha na empresa de sua mãe, mas, pelo que pude perceber, sua principal qualificação era ser filho dela. O casamento custaria $150 mil, tudo pago pela família de Grant. Seria realizado no Riverside Hotel, o tipo de lugar onde até o ar parece caro. Lily estava planejando há meses, angustiada com cada detalhe, desde os arranjos de flores até a fonte dos cardápios. Ajudei no que pude. Enderecei convites até minha mão ficar com cãibra. Peguei seus ajustes. Ouvi conversas intermináveis sobre se os guardanapos deveriam ser marfim ou champanhe. Sorri. Acenei e fingi que não estava exausto de trabalhar 10 horas por dia e depois voltar para casa para preparar o jantar para meus pais, que mal me agradeceram. Que ninguém estava falando era que Lily estava grávida de 4 meses. Eu descobri isso 6 semanas atrás, quando ela recusou vinho no jantar de domingo e fez 3 idas ao banheiro em 1 hora. Ela não havia anunciado,
provavelmente querendo manter os holofotes sobre a fantasia de casamento perfeita. Seu vestido foi desenhado com estrutura suficiente para esconder a pequena barriga que estava começando a aparecer. Eu não disse nada. Não era da minha conta e, sinceramente, eu estava cansado de tentar ser importante em uma família que já tinha decidido que eu não era. O jantar de ensaio foi realizado na noite anterior ao casamento, em uma das salas de jantar privativas do hotel. Cerca de 40 pessoas se reuniram, e a família de Grant ocupou metade do espaço. Eles eram todos tão elegantes, tão confiantes, vestidos com roupas que provavelmente custavam mais do que minha hipoteca mensal. Eu tinha comprado um vestido novo para a ocasião. Mas, parada naquele quarto, ainda sentia que estava usando a roupa errada. Foi então que notei Grant. Durante todo o coquetel, uma em cada 3 frases que ele pronunciava começava com "minha mãe me ensinou" ou "minha mãe sempre diz". Ele falou sobre sua perspicácia empresarial, seu sucesso, sua sabedoria. Era como se Victoria Whittaker fosse uma divindade que ele havia sido criado para adorar. Algo nisso me fez arrepiar, embora eu não conseguisse entender o porquê. Também notei meu pai. Ele evitava contato visual comigo. Toda vez que eu me aproximava, ele de repente estava conversando com outra pessoa ou indo para o bar. Era como se ele não suportasse ficar perto de mim. Mamãe estava ocupada demais bajulando a Lily para sequer notar minha presença. E então veio a tia Fran. Ela não estava lá. A tia Fran é a amiga mais antiga da mamãe, praticamente da família. Ela esteve presente em todos os eventos importantes da nossa vida desde que me lembro. Quando perguntei à minha mãe onde ela estava, o rosto dela se contraiu. Ela teve um imprevisto de última hora. Não faça alarde. Mas parecia errado. Fran não perderia o jantar de ensaio de Lily a menos que algo estivesse seriamente errado. Quando o jantar foi servido, encontrei meu lugar designado. O pequeno cartão em frente ao meu prato dizia: convidada da família. Não era Becca. Não era irmã da noiva. Nem mesmo meu sobrenome. Apenas convidada. Olhei para a mesa principal. Mamãe e papai estavam sentados um de cada lado de Lily Grant, rindo de algo que o pai de Grant havia dito. Mommy parecia radiant. Papai estava com o peito estufado de orgulho. Eles pareciam pertencer àquele lugar, como se finalmente tivessem chegado à vida que sempre quiseram. Sentei-me à minha mesa de canto com primos distantes que mal conhecia e tentei engolir o nó na garganta. Durante 3 anos, paguei por tudo. Dei-lhes um lar quando não tinham para onde ir. Sacrifiquei minhas economias, meus sonhos, minha paz de espírito. E lá estava eu no casamento da minha irmã, sentada no fundo como uma estranha que eles foram obrigados a convidar. Peguei meu jantar e observei minha família comemorando na mesa principal. Eles não olharam para mim, nem uma vez. Sentado ali naquele canto, cercado por risos, copos tilintando e alegria que não me incluíam, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não alto, nem dramaticamente. Apenas uma fratura silenciosa e fria que percorreu tudo aquilo em que eu estava me apegando. Na casa que eu pagava todo mês e na família que eu sustentava e pela qual eu me sacrificava, eu havia me tornado completamente invisível. E amanhã era o casamento. O jantar em si foi ainda pior do que a disposição dos assentos. Medida que os garçons serviam o primeiro prato, uma delicada sopa de abóbora com nozes cristalizadas, as conversas ao redor da mesa principal ficavam mais altas e animadas. Eu conseguia ouvir cada palavra de onde estava sentado, e cada uma delas parecia um pequeno corte. A Lily tem um talento incrível para design, disse a mãe, emocionada, para uma das tias de Grant. Você devia ver a casa que eles estão comprando em Riverside Estates. 5 quartos, imagina? E o Grant disse que eles provavelmente vão precisar do espaço em breve. Ela disse essa última parte com um sorriso maroto, e várias mulheres na mesa riram conspiratoriamente. E sua outra filha? Perguntou a tia educadamente, olhando ao redor da sala como se não tivesse certeza de quem poderia ser. Houve uma breve pausa e prendi a respiração. Ah, Becca, disse a mãe, com a voz um pouco mais monótona. Ela ainda está fazendo o trabalho de contabilidade. Muito firme, muito prática. A maneira como ela disse prática soou como uma falha de caráter. Na verdade, ela mora com a gente. Ajuda nas tarefas domésticas. Ajuda nas tarefas domésticas. Eles riram juntos, o som ecoando pelas escadas. E eu fiquei paralisada no patamar, ouvindo celebrar a nova e maravilhosa vida de Lily na minha própria casa, cercada pela minha própria família. Nunca me senti tão sozinho. Mal dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz da minha mãe dizendo: eu me agarrei à família porque não tinha mais nada. Vi Grant e Lily rindo de mim,
Senti o peso de ser empurrada cada vez mais para as margens da minha própria vida. Quando meu alarme tocou, às 6 horas da manhã, eu já estava acordado há 1 hora. Olhando para o teto. A cerimônia de casamento seria às 14 horas. Mas prometi chegar ao hotel às 21 horas para ajudar com os preparativos de última hora. Apesar de tudo, eu ainda apareci. É isso que eu faço. Eu apareço. A suíte nupcial estava um caos quando cheguei. As madrinhas de Lily corriam de um lado para o outro com vestidos combinando. A maquiadora estava montando sua estação, e havia pétalas de flores espalhadas por toda a parte. Lily estava no centro de tudo, em seu hobby de seda, parecendo radiante e estressada em igual medida. Becca, graças a Deus, disse ela quando me viu. A floricultura entregou a fita da cor errada para os buquês. Você pode ir até o salão de baile e garantir que eles consertem antes da cerimônia? Passei as 2 horas seguintes fazendo recados, consertando o problema da fita, que acabou sendo uma falha de comunicação, verificando os cartões de acompanhante, localizando o coordenador porque Lily queria que o corredor fosse substituído por um mais largo, confirmando com o DJ a ordem das músicas para a procissão. Por volta das 11h30. Eu estava no salão de baile ajustando algumas das peças centrais que estavam um pouco fora do centro quando Lily apareceu na porta, agora em seu vestido de noiva. Ela estava deslumbrante, com os detalhes sutis refletindo a luz e as camadas de tecido escondendo artisticamente o que eu sabia que estava escondido por baixo. O que você está fazendo? Sua voz era ríspida, cortando o silêncio da sala. Virei-me, genuinamente confusa. Só estava ajeitando os arranjos centrais. Alguns estavam um pouco tortos. Por que você está mexendo nas coisas? Ela caminhou rapidamente em minha direção, com o rosto corado. O coordenador já aprovou tudo. Por que você sempre tem que se intrometer em tudo? Por que você sempre tenta ser o centro das atenções? É que eu me surpreendo. Lily, eu estou ajudando. Você literalmente me pediu para ajudar. Pedi para você verificar as coisas, não para começar a reorganizar todo o meu casamento. Sua voz estava mais alta agora, e eu podia ver os funcionários do local olhando em nossa direção. Você é sempre assim. Sempre tentando assumir o controle, sempre fazendo as coisas sobre você. Não estou fazendo nada sobre mim, eu disse, tentando manter a voz firme. Estou arrumando flores, só isso. Antes que ela pudesse responder, a mãe apareceu, movendo-se rapidamente pelo salão de baile. O que está acontecendo, Lily? Por que você não está na suíte nupcial? Precisamos terminar sua maquiagem. A Becca está mexendo na decoração, disse Lily, e eu ouvi o tremor em sua voz que indicava que as lágrimas estavam chegando. Eu só queria que tudo fosse perfeito. Mamãe se virou para mim, sua expressão endurecendo instantaneamente. Becca, pare. Pare de causar problemas. Não estou causando problemas, protestei, mas até eu conseguia ouvir o quão fraca minha voz soava. Bem, você não está ajudando agora. Mamãe pegou o braço de Lily com delicadeza. Vamos, querida. Vamos te levar de volta para cima. Ela olhou para mim. Becca, sente-se em algum lugar e fique quieta até a cerimônia começar. Por favor. Eles me deixaram ali sozinho, e eu senti algo dentro de mim se partir um pouco mais. A cerimônia começou pontualmente às 14 horas. Sentei-me na 7ª fileira, ainda mais atrás do que Lily havia pedido, porque, quando cheguei à capela, um acompanhante me indicou o lugar, dizendo que aqueles assentos eram para a família extensa. Não tive energia para discutir. Apenas sentei e observei meus pais caminharem juntos pelo corredor, radiantes de orgulho, enquanto tomavam seus lugares na primeira fileira, logo atrás de onde Lily e Grant ficariam. A cerimônia em si foi linda. A voz de Lily falhou ao pronunciar seus votos. Grant parece confiante e sereno. O quarteto de cordas tocou o cânone de Pachelbel com perfeição. E eu sentei 7 fileiras atrás, observando tudo através dos espaços entre as cabeças de estranhos, sentindo como se, de alguma forma, tivesse entrado na celebração familiar de outra pessoa por engano. Na recepção, fiquei perto da borda durante o coquetel. Eu não conhecia a maioria da família de Grant, e meus próprios parentes pareciam estar me evitando ativamente depois do jantar da noite anterior. Peguei uma taça de vinho branco e fiquei perto de uma das mesas altas de coquetel, tentando parecer que eu pertencia a algum lugar. Quando a fila de espera finalmente diminuiu, respirei fundo e decidi me aproximar. Só queria parabenizar minha irmã, dar-lhe um abraço, talvez tentar amenizar o que quer que tivesse acontecido no salão mais cedo. Mas quando cheguei a 3 metros, Grant de repente apareceu no meu caminho. Acho que as fotos de família já acabaram, ele disse, com a voz agradável, mas sua linguagem corporal deliberadamente me impedindo de chegar mais perto de Lily. Eu sei, eu disse.
Só queria parabenizar a Lily. Só para a família imediata no momento, disse Grant, e sua voz ecoou o suficiente para que vários convidados próximos se virassem para olhar. Vamos tirar alguns minutos a sós antes do jantar. Sou da família imediata, eu disse, com a garganta apertada. Sou irmã dela. A família do Grant, ele esclareceu, sem perder o sorriso. Estamos tendo um momento a sós com meus pais e avós. Olhei para além dele, onde Lily estava com Victoria Whittaker e várias outras pessoas bem vestidas que eu não reconheci, rindo de algo que alguém havia dito. Lily, gritei, odiando quão baixa minha voz soou. Ela se virou e, quando me viu ali com Grant bloqueando meu caminho, algo brilhou em seu rosto, não simpatia, algo mais próximo de aborrecimento. Becca, isso pode esperar, ela disse, com o tom seco. Estamos meio que no meio de algo. As palavras caíram como pedras ao nosso redor. Eu podia sentir a conversa parando, as pessoas se virando para olhar. Eu só queria dizer parabéns, consegui dizer. Obrigada, disse Lily, já se virando para Victoria. Eu agradeço. Foi isso. Dispensado como se eu fosse um conhecido distante que tivesse interrompido uma conversa importante. Fiquei ali paralisada por um momento, o calor inundando meu rosto. Grant permaneceu no meu caminho, deixando claro que eu não era bem-vinda para me aproximar. Por fim, virei-me e fui embora, com as pernas tremendo. Eu precisava que alguém visse o que tinha acabado de acontecer. Alguém que reconhecesse que aquilo não era normal, que eu não era louco. Avistei meus pais do outro lado da sala e fui até eles. Papai estava no bar conversando com um dos tios de Grant. Mamãe estava sentada a uma mesa com vários parentes que reconheci vagamente. Aproximei-me primeiro da minha mãe, com o coração disparado. Mãe, posso falar com você um instante? Ela olhou para cima, e vi a irritação passar pelo seu rosto antes que ela transformasse em algo mais neutro. Becca, agora não. Estamos no meio de uma conversa. Só vai levar um segundo. Grant acabou de me dizer que eu não podia nem parabenizar a Lily porque era só a família mais próxima. Sou irmã dela. A mesa inteira ficou em silêncio. O rosto da mamãe ficou vermelho. Antes que ela pudesse responder, Lily se materializou ao meu lado. Não tenho ideia de como ela atravessou a sala tão rápido, mas de repente ela estava lá, e estava furiosa. Você está falando sério agora? Ela sibilou. Você está reclamando de mim com a mamãe na minha própria festa de casamento? Não estou reclamando, respondi, com desespero na voz. Só não entendo por que o Grant não me deixa chegar perto de você. Porque você está fazendo tudo girar em torno de você. A voz de Lily se elevou bruscamente, alta o suficiente para que as mesas próximas silenciassem. Meus olhos percorreram a lista de documentos que haviam sido enviados: escritura de cessão de direitos datada e autenticada em cartório, declaração juramentada de parentesco, documentação financeira comprobatória, e no final da lista, algo que não fazia sentido algum: certidão de casamento. Peguei as fotocópias. Escritura de renúncia parecia oficial, completa com o que parecia ser minha assinatura na parte inferior. Só que eu nunca tinha assinado, nem sequer a tinha visto antes. A assinatura era parecida com a minha, mas não exatamente correta. A alça no R era larga demais, a cauda no E final, curta demais. A declaração juramentada alegava que Grant e eu éramos membros da família envolvidos em uma transferência de propriedade intrafamiliar para fins de planejamento patrimonial. Foi autenticada por alguém chamado Robert Shane com carimbo e selo de aparência oficial. Mas foi a certidão de casamento que realmente me chocou. Era uma fotocópia de uma certidão de casamento de Ohio, e listava as partes como Grant Thomas Whittaker e Rebecca Annie Hale. A data era de 3 anos atrás. As assinaturas pareciam mais ou menos as nossas. O selo do condado parecia legítimo. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, meu cérebro se esforçando para entender o que eu estava vendo. Grant não tinha se casado comigo há 3 anos. Ele tinha se casado com Lily há apenas 2 dias. Como poderia haver uma certidão de casamento com meu nome? Peguei meu laptop e fiz uma busca rápida por registros de casamento de Ohio. Levei 20 minutos para descobrir como pesquisar no banco de dados, mas quando finalmente encontrei a página certa e digitei o nome de Grant, só encontrei um resultado: Grant Thomas Whittaker, casado com Lily Marie Hale. Data do casamento: 3 dias atrás. Não houve casamento comigo, nem registro de nenhuma cerimônia de 3 anos atrás ou em qualquer outra ocasião, o que significava que o certificado nos documentos bancários era uma falsificação. Mas se foi falsificado, porque mostrou Grant se casando comigo em vez de Lily, e então me dei conta. A certidão de casamento verdadeira mostrava Grant se casando com Lily, mas essa certidão nunca foi oficialmente registrada no condado. Lembrei-me então de algo que me pareceu estranho na época.
O casamento foi tão apressado no final, e eu ouvi o celebrante dizendo algo a Grant sobre preencher a papelada mais tarde. Eles nunca preencheram. Casamento foi legal o suficiente para fotos, família e celebração. Mas, no papel, aos olhos do Estado, Grant não era casado com ninguém, o que significava que ele estava livre para falsificar uma certidão de casamento alegando que havia se casado comigo, usar isso para estabelecer um relacionamento familiar, então, registrar a papelada para transferir minha casa para o nome dele. Eu me senti mal, liguei para o banco imediatamente, pedindo para falar com alguém sobre a transferência de propriedade. Eles me transferiram 3 vezes antes de finalmente me conectarem com Mara Shen, uma agente de crédito de quem eu me lembrava vagamente de quando comprei a casa, 5 anos atrás. Senhora Reio, disse ela calorosamente ao atender. Eu esperava que a senhora ligasse. Pode vir hoje? Acho que precisamos discutir isso pessoalmente. 2 horas depois, sentei-me em frente a Mara em um pequeno escritório na agência bancária. Ela havia pegado todo o meu arquivo, que estava espalhado em pilhas organizadas sobre a mesa dela. Vou ser direta com você, disse Mara, com a voz séria. Alguém tem acessado os registros do seu imóvel há pelo menos 6 meses. Temos registros mostrando várias consultas na sua conta a partir de um endereço IP que remonta ao Whitaker Properties. A empresa da mãe do Grant, eu disse baixinho. Sim. Mara pegou outro documento. E é aqui que a coisa fica mais complicada. Alguém também entrou com pedido de hipoteca reversa para este imóvel há 4 meses. Ela deslizou o papel sobre a mesa em minha direção. Olhei para ele e senti a sala se inclinar. Lá embaixo, havia 2 assinaturas que reconheci imediatamente, a letra curta do meu pai, a letra cursiva da minha mãe. Seus pais tentaram fazer uma hipoteca reversa sobre sua casa, disse Mara gentilmente, usando documentos falsos alegando que eles tinham interesse de propriedade na propriedade. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A sala parecia estar se fechando ao meu redor. O pedido foi sinalizado porque a registramos como única proprietária, continuou Mara. Mas, senhora Reio, preciso que a senhora entenda uma coisa. Alguém vem construindo um caso para tomar esta casa da senhora há meses. Isso é sistemático. Isso é fraude, e sua família está envolvida. Fiquei olhando para as assinaturas dos meus pais no pedido de hipoteca reversa, com a mente a mil. Não entendo, eu disse, com a voz quase num sussurro. Por que eles fariam isso? Mara recostou-se na cadeira, com uma expressão simpática, mas profissional. Deixe-me explicar o que aconteceu com base no que conseguimos juntar. Há cerca de 4 meses, um homem que se identificou como consultor financeiro sênior da Whitaker Financial Services entrou em contato com seus pais. Whitaker Financial Services, Repity, é a empresa da mãe do Grant. Uma subsidiária? Sim. Embora tenhamos descoberto que Grant estava operando de forma relativamente independente. Mara pegou uma pasta com vários e-mails impressos. Ele disse aos seus pais que estava fazendo uma campanha para idosos na comunidade sobre um programa especial de assistência governamental. O programa foi supostamente criado para ajudar proprietários idosos a terem acesso ao patrimônio sem pagamentos mensais ou consequências fiscais. Meu estômago revirou. Uma hipoteca reversa. Exatamente. Mas ele nunca o chamou assim. Ele o chamou de Fundo de Segurança Sênior. Ele fez parecer dinheiro grátis do governo, um benefício ao qual eles tinham direito como aposentados com mais de 62 anos. A voz de Mara continha uma raiva mal disfarçada. Ele disse que eles receberiam $300 mil em dinheiro, sem condições, sem necessidade de reembolso durante a vida. Mas não é assim que as hipotecas reversas funcionam, eu disse. O banco fica com a casa quando eles morrem para pagar o empréstimo. Seus pais não entenderam essa parte. Ou, se Grant explicou, ele o fez de uma forma que fez parecer inconsequente. Mara folheou mais papéis. O que ele não lhes disse, ou o que eles não entenderam, é que hipotecas reversas só podem ser contratadas pelo proprietário do imóvel. Seus pais não são donos da sua casa. Você é. Então, como ele planejou fazer isso funcionar? É aí que entra a fraude. Mara tirou outro conjunto de documentos, estes parecendo mais oficiais, com selos do condado, linguagem jurídica. Grant apresentou que parecia ser uma escritura de cessão de direitos datada de 3 anos atrás, supostamente transferindo a propriedade parcial da casa de você para seus pais.
Ele alegou que fazia parte do planejamento patrimonial da família, que você havia dado a eles uma porcentagem da propriedade para ajudar com a situação tributária deles. Senti minhas mãos se fechando em punhos. Eu nunca assinei nada parecido. Nós sabemos. Sinalizamos imediatamente porque não tínhamos registro de nenhuma transferência desse tipo. E, mais importante, você está em dia com sua hipoteca. Qualquer transferência de propriedade exigiria nossa aprovação e um processo formal de transferência. A expressão de Mara se obscureceu. Mas Grant havia criado um rastro de papel notavelmente convincente. Escrituras falsificadas, documentos autenticados e até mesmo registros falsos de imposto predial mostrando seus pais como proprietários parciais. Como isso é possível? Robert Shen, o tabelião cujo selo aparece na maioria desses documentos, teve sua licença suspensa no ano passado por autenticar documentos sem verificar identidades. Ele foi denunciado pelo Estado, mas, tecnicamente, seu selo ainda era válido quando estes foram supostamente autenticados. Mara balançou a cabeça. Grant sabia exatamente o que estava fazendo. Ele encontrou alguém disposto a autenticar qualquer coisa pelo preço certo. Sua mãe está citada nos relatórios de fraude, eu disse baixinho. Eu sugeriria que ela contratasse um bom advogado. O rosto de Grant ficou sombrio. Ele passou por mim em direção à porta e, ao passar, inclinou-se para perto o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Você não tem ideia do que acabou de fazer consigo mesma, ele sussurrou. Então ele se foi, batendo a porta atrás dele. Os policiais ficaram por mais 20 minutos anotando informações, me dando um número de caso e explicando o processo para registrar as acusações. Durante todo esse tempo, meus pais ficaram na sala de estar parecendo menores e mais velhos do que eu jamais os tinha visto. Quando a polícia finalmente foi embora, virei-me para a mamãe e o papai. Tirei da bolsa um envelope dobrado, que eu havia preparado naquela manhã, depois de conversar com a nora. Isto é uma revogação de ocupação, eu disse, estendendo-a. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A mãe levou a mão à boca. Becca, não, por favor. Cometemos um erro, mas somos seus pais. Você tentou roubar minha casa, eu disse, com a voz embargada apesar dos meus esforços para me manter firme. Você assinou documentos. Você pegou o dinheiro do Grant. Você acreditou nele em vez de sequer me pedir. Você me expulsou de um casamento e me chamou de constrangedora. E o tempo todo você estava planejando isso. Nós não sabíamos, disse papai, finalmente me olhando nos olhos. Achávamos que você tinha aprovado. Achávamos que estávamos ajudando a Lily. Dando $30.000 a Grant? Assinando documentos fraudulentos? Como isso ajuda alguém? Nenhum deles tinha uma resposta. Coloquei o envelope na mesa de centro. 30 dias. Repeti. Então me virei e caminhei em direção ao meu quarto, precisando ficar sozinha, precisando respirar, precisando não olhar mais para os rostos deles. Eu estava quase chegando à escada quando a voz do meu pai me interrompeu. Você não sabe nem metade da verdade, Becca. Sua voz estava rouca, derrotada. Você não sabe do que temos te protegido todos esses anos. Virei-me para encará-lo. Me protegendo? É assim que você chama isso? Ele balançou a cabeça lentamente e vi lágrimas em seus olhos pela primeira vez desde que me lembro. Há coisas sobre esta família que você não entende. Coisas sobre sua origem. Coisas que deveríamos ter contado a você há muito tempo. O que você está falando? Mas ele apenas balançou a cabeça novamente e se virou. 30 dias, disse ele baixinho. Partiremos em 30 dias. Fiquei ali observando-os caminharem em direção ao quarto, sentindo como se o chão tivesse se movido sob meus pés mais uma vez. Que eu não entendia? Do que eles estavam me protegendo? E por que eu tinha a sensação de que tudo que eu acabara de descobrir era apenas o começo? O vídeo apareceu 2 dias depois. Eu estava no trabalho, tentando me concentrar em uma planilha que se recusava a fechar quando meu telefone começou a vibrar sem parar. Mensagens e mais mensagens de números que eu não reconhecia. Notificações do Facebook, Instagram e até do LinkedIn. Peguei meu telefone, confuso, e vi que alguém tinha me marcado em uma publicação que estava sendo compartilhada repetidamente. Era Lily. Ela estava sentada no que parecia ser uma cama de hotel, com o rosto inchado de tanto chorar, a mão apoiada protetoramente na pequena barriga de grávida. O vídeo claramente havia sido filmado com o celular dela, com a iluminação um pouco fraca, dando aquela sensação crua e autêntica que fazia as pessoas acreditarem que estavam vendo algo real e sem filtros. Eu não costumo fazer isso, disse ela, com a voz embargada.
Não costumo expor problemas familiares online, mas estou desesperada e não sei mais a quem recorrer. Ela enxugou os olhos e eu pude ver que sua mão tremia. Minha irmã Becca acabou de expulsar nossos pais idosos de casa. Ela deu 30 dias para eles irem embora. Eles estão na casa dos 60 anos. Não tem para onde ir e ela não se importa. Meu estômago embrulhou. Meus pais a acolheram depois que ela perdeu o emprego, anos atrás, continuou Lily, as mentiras fluindo suavemente. Eles a apoiaram, a ajudaram a se reerguer, lhe deram lugar para ficar, e agora que eles precisam de ajuda, agora que estão envelhecendo e precisam do apoio da família, ela os está jogando na rua. Sua voz se elevou de emoção. Ela está brava porque eu me casei, porque encontrei a felicidade. E está descontando na mamãe e no papai. O vídeo continuou por mais 1 minuto. Lily implorava a todos que assistissem para compartilhar. Por favor, ajudem. Por favor, orem pelos pais dela, que não tinham a quem recorrer. Ela dava a impressão de ser alguém no limite. Uma filha desesperada vendo sua família se desintegrar. O contador de visualizações já estava em 50.000 quando assisti. Quando pousei o celular, já tinha subido para 52.000 em menos de 1 hora. Meu perfil do Facebook foi inundado com comentários de pessoas que eu nunca tinha visto. Você deveria ter vergonha de si mesma. Que tipo de filha faz isso com os próprios pais? Espero que o karma venha para você. Alguém encontrou meu e-mail de trabalho e enviou uma mensagem dizendo que eu era uma vergonha para minha profissão. Meu Instagram estava pior, cheio de emojis de rostos irritados e pessoas me chamando de todos os nomes cruéis que conseguiam imaginar. Tornei tudo privado e coloquei meu telefone virado para baixo na mesa, tentando respirar. Becca! Minha colega Sandra estava parada na entrada da minha baia, com uma expressão desconfortável. Posso falar com você um instante? Fomos até a sala de descanso e ela me mostrou o celular. O vídeo havia sido compartilhado no grupo do Facebook da nossa igreja. Pessoas que eu conhecia há anos, pessoas com quem trabalhei em comitês, estavam comentando, chocadas e decepcionadas. A esposa do pastor escreveu, orando por esta família neste momento difícil. Eu só queria que você soubesse, disse Sandra baixinho. Caso você não tenha visto. Obrigada, consegui dizer. Naquela tarde, meu chefe me chamou em sua sala. Richard costumava ser simpático, mas hoje sua expressão estava tensa. Becca, recebi algumas ligações, disse ele, sem me olhar diretamente nos olhos. Clientes perguntando sobre você, sobre um vídeo que viram. Eu disse a eles que era um assunto pessoal. Ele parou de falar, visivelmente incomodado. Talvez você devesse tirar um tempo para si mesma, só até isso passar. Dar uma chance para as coisas se acalmarem. Você está me suspendendo. Não estou suspendendo. Apenas sugerindo que um tempo de folga pode ser benéfico para todos. Tirei o resto da semana de folga, o que pareceu menos uma escolha e mais como ser empurrado para fora da porta. Em casa, as coisas pioraram. Minha vizinha, Carol, que sempre acenava alegremente quando me via, agora desviava o olhar quando eu entrava na garagem. Alguém deixou um bilhete no para-brisa do meu carro que dizia simplesmente: que vergonha. Encontrei outro na minha caixa de correio no dia seguinte. Este, mais longo, me dizendo que eu era uma pessoa horrível e que meus pais mereciam algo melhor. O supermercado era um pesadelo. O caixa, que normalmente conversava comigo sobre o tempo, de repente ficou muito concentrado em escanear meus itens, sem fazer contato visual, processando meu pagamento em silêncio. Vi uma mulher da minha igreja na seção de hortifrutigranjeiros. E quando ela me viu, virou o carrinho e foi para o outro lado. No domingo, não fui à igreja. Não consegui encarar. Mas na tarde de domingo, o pastor Williams ligou. Becca, disse ele, com a voz suave, mas firme. Acho que precisamos conversar sobre o que está acontecendo com sua família. Vários membros da congregação expressaram preocupação. Seu comportamento, pedir para seus pais saírem, não reflete os valores que prezamos aqui. Pastor Williams, não é isso que parece, comecei. Tenho certeza de que toda história tem 2 lados, interrompeu ele. Mas, neste momento, o que estou vendo é uma família em crise e uma filha que escolheu um caminho muito difícil. Gostaria que você viesse falar comigo e com o conselho da igreja. Queremos ajudar a mediar esta situação. A mulher que você chama de mãe, a mulher que te criou, ela não é sua mãe biológica. A irmã dela, Margarete, era. Os olhos de Fran se encheram de lágrimas. Margarete morreu quando você tinha 2 anos. Mas antes de morrer, ela escreveu este diário para você.
Ela me fez prometer que o entregaria quando chegasse a hora certa. Ela me estendeu o diário, e eu peguei com as mãos trêmulas. O couro era macio e quente, como se tivesse absorvido décadas de luz solar e cuidado. Eu não sabia quando era a hora certa, continuou Fran. Durante anos, escondi isso, esperando por um sinal. Mas depois do que aconteceu no casamento, depois de tudo que seus pais fizeram com você, percebi que a hora certa é agora. Você precisa saber de onde veio. Precisa saber a verdade sobre Margaret, sobre seu pai, sobre por que as coisas sempre foram como são na sua família. Olhei para o diário em minhas mãos. A alça estava presa por um pequeno botão de latão. Meus dedos tremiam quando o alcancei. Leia a primeira página, disse Fran suavemente. Desabotoei a alça e abri o diário. O papel estava amarelado, mas intacto. E na primeira página, numa caligrafia elegante que em nada se parecia com a letra apertada da minha mãe, estavam as palavras: para Rebecca, quando chegar a hora, você será amada desde o momento em que existir. Nunca duvide disso. Margaret, 1986. Olhei para Fran, com as lágrimas turvando minha visão. Quem era ela? Quem era Margaret? Fran sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Deixe-me contar sobre sua mãe, disse ela. A verdadeira história, aquela que eles vêm escondendo de você há 36 anos. Passei a noite lendo o diário de Margaret à luz de um abajur. Fran sentou-se calmamente ao meu lado, respondendo às minhas perguntas quando eu as tinha, deixando o silêncio se instalar quando eu precisava de um tempo para processar tudo. Quando Fran foi embora, por volta da meia-noite, toda a minha compreensão da minha família havia sido destruída e reconstruída em algo que eu mal reconhecia. Mas eu ainda tinha perguntas. Lacunas na história que o diário não havia preenchido, e eu ainda tinha grande vitória para lidar. Na manhã seguinte, liguei para o escritório de Nora Kemp e marquei uma reunião de emergência. A secretária dela me atendeu às 11 horas, e cheguei cedo, com o diário de Margaret cuidadosamente guardado na minha bolsa como um talismã. O escritório de Nora ficava no centro da cidade, ocupando a suíte de canto de um prédio de tijolos reformado. Ela tinha pouco mais de 50 anos, olhos aguçados e cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático. Quando entrei, ela estava ao telefone, mas fez um gesto para que eu me sentasse e encerrou a ligação em segundos. Senhora Reio, disse ela, desligando e imediatamente me dando toda a sua atenção. A Marla me disse que você teve uma semana e tanto. Antes de começarmos a estratégia, preciso lhe mostrar algo que descobri sobre Grant Whittaker. Ela abriu uma pasta grossa sobre a mesa e tirou vários documentos. Tenho feito pesquisas desde que você me contratou. Grant Whittaker já tentou variações desse golpe pelo menos 4 vezes em 3 estados diferentes. Kentucky 2 vezes, Indiana 1 vez, Michigan 1 vez. Sempre o mesmo padrão. Ele identifica famílias onde um filho adulto possui propriedades e pais idosos são financeiramente vulneráveis. Ele se passa por consultor financeiro, convence os pais a assinarem documentos de hipoteca reversa, cobra taxas de processamento e desaparece antes que alguém perceba que foi enganado. 4 vezes, eu disse, com a voz fraca. Como ele não está preso? Porque ele é cuidadoso. Ele se muda de estado, usa diferentes pseudonimos para o negócio de consultoria financeira e nunca fica no mesmo lugar tempo suficiente para que as vítimas possam abrir um processo contra ele. Quando as pessoas percebem o que aconteceu, ele já foi embora. Nora recostou-se na cadeira. Mas desta vez é diferente. Desta vez ele ficou. Casou-se com a sua irmã. Ele ainda está em Ohio e deixou um rastro de papel de 1 quilômetro de comprimento. Isso me diz que algo mudou. O que mudou? É isso que precisamos descobrir. Minha teoria é que esse golpe se tornou mais pessoal do que os outros, ou alguém mais poderoso que Grant está no comando. Ela pegou outro documento, este mostrando um banco de dados de propriedade de imóveis, o que me leva a Victoria Whittaker. A tela mostrou uma lista de imóveis, endereços. Rolando a página para baixo, Nora destacou várias entradas. Victoria possui 47 imóveis em Ohio e Kentucky. Imóveis comerciais, aluguéis residenciais e alguns projetos de desenvolvimento. No papel, ela vale cerca de 23 milhões de dólares. No papel, percebi a ênfase. No papel. Na realidade, 15 desses imóveis estão atualmente com penhoras ou notificações de execução hipotecária. Ela está super alavancada, superdimensionada, e seu império está entrando em colapso. Ela precisa de uma injeção de capital significativa, e precisa rápido. Nora tocou na tela.
Sua casa, se vendida rapidamente pelo valor de mercado, pode render $400.000, o suficiente para evitar várias execuções hipotecárias e dar a ela algum tempo para respirar. As peças estavam se encaixando. Então Grant não estava apenas aplicando seu golpe de sempre. Ele estava tentando salvar a empresa da mãe. Exatamente. E isso torna tudo ainda mais perigoso, porque Vitória tem recursos que Grant não tem. Ela tem advogados, contatos e uma reputação a proteger. Ela vai lutar sujo para resolver isso. Nora fechou o arquivo. O que nos leva às suas opções. Podemos processar Grant por fraude, roubo de identidade e abuso de idosos. As evidências são sólidas, mas Vitória é quem tem o verdadeiro poder e o dinheiro de verdade. Se não a pegarmos também, ela vai encontrar outra maneira de te perseguir. Como provamos que ela estava envolvida? Esse é o desafio. No momento, temos as ações de Grant, mas apenas evidências circunstanciais que ligam Vitória. Precisamos de algo concreto. E-mails, conversas gravadas, transferências financeiras que mostrem que ela financiou esta operação. Nora me estudiou atentamente. Tenho uma sugestão, mas é arriscada, e preciso que você entenda os perigos antes de concordar. Meu coração já batia mais rápido. Que tipo de sugestão? Ohio é um estado com consentimento de uma única parte para gravação de conversas. Isso significa que você pode legalmente gravar alguém sem conhecimento dela, desde que participe da conversa. Se você conseguisse que Grant falasse com você, que admitisse que a mãe dele orquestrou esse esquema, teríamos as provas necessárias para indiciar os dois. Você quer que eu use uma escuta? Quero que você tenha uma conversa com o Grant. Sim. Grave no seu celular. Mantenha a conversa informal. Veja se consegue fazê-lo falar sobre o envolvimento da Vitória. Pergunte para onde o dinheiro deveria ir, quem compraria sua casa, quais promessas a mãe dele fez. A expressão de Nora era séria. Mas, Becca, preciso deixar claro os riscos. Se Grant suspeitar que você está gravando ele, se Vitória descobrir o que você está tentando fazer, eles podem ficar agressivos. São pessoas que já demonstraram estar dispostas a infringir a lei. Não posso garantir a sua segurança. A ideia de encarar Grant novamente, de sentar na frente dele e fingir ter uma conversa civilizada enquanto ele tentava me manipular, fez meu estômago revirar ponto, mas pensei no diário de Margaret, na maneira como meus pais deixaram isso acontecer, no vídeo de Lily me pintando como a vilã enquanto Grant estava livre. O que eu diria a ele? Perguntei. Por que ele concordaria em se encontrar comigo? Diga a ele que você quer entender o que aconteceu. Diga que seus pais estão confusos e assustados e que você está tentando descobrir se há uma maneira de resolver isso sem acusações criminais. Apele para o ego dele. Faça-o acreditar que ainda pode se safar dessa. Nora se inclinou para a frente. Grant é um vigarista. Vigaristas adoram falar, principalmente quando se acham a pessoa mais inteligente da sala. Dê a ele essa oportunidade. Fiquei ali sentado por um longo momento, ponderando as opções. Qualquer caminho a seguir parecia perigoso, mas não fazer nada significava deixar Grant e Vitória vencerem. Caminhei em direção ao carro, com as pernas tremendo, sem saber se estava caminhando em direção às respostas ou direto para uma armadilha. A porta do carro se abriu e tia Fran saiu. Parei de andar, com a respiração presa no peito. Fran, foi você quem mandou a mensagem. Desculpe o drama, disse ela, com a voz suave no ar tranquilo da noite. Mas depois que te entreguei o diário da Margaret, percebi que havia mais coisas que você precisava saber. Coisas que eu não podia dizer na sua sala de estar, coisas que exigiam privacidade e tempo. Ela gesticulou em direção a um banco próximo com vista para o lago. Você quer sentar comigo? Sentamos, e Fran ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. O parque estava vazio, exceto por nós, a água escura e parada na luz que se apagava. Eu era a melhor amiga da Margaret, Fran finalmente começou. Desde a infância, eu sabia tudo sobre ela, incluindo o caso com D, a gravidez e a decisão de entregá-la à irmã dela. Eu era a única pessoa fora da família que sabia de toda a verdade. O diário mencionou você, eu disse baixinho. Ela confiava em você para tudo. Ela fez isso. E quando ela morreu naquele acidente de carro em 1988, ela já tinha feito os preparativos. O seguro de vida pagou $500.000 com você listado como beneficiário, mas você tinha apenas 2 anos de idade, então o dinheiro foi para um fundo fiduciário controlado pelo seu pai, David, para ser mantido até você completar 25 anos.
Fiz contas rápidas de cabeça. Fiz 25 anos em 2011. Nunca recebi nenhuma herança. Não fez isso. Porque em 2011 o dinheiro já tinha acabado há muito tempo. A voz de Fran endureceu. Em 1990, quando você tinha 4 anos, a construtora do seu pai estava falindo. Ele estava afundado em dívidas, à beira da falência. Foi quando Victoria Whittaker o abordou. O nome me arrepiou. Victoria sabia sobre o fundo fiduciário. Ela sabia de tudo. Ela estava de olho na sua família desde que Margaret engravidou de você. Ela se dedicava a saber cada detalhe da sua vida. Fran se virou para me olhar diretamente. Victoria veio até David com uma oferta. Ela disse que poderia salvar o negócio dele, dar a ele o capital necessário para se manter à tona, mas precisava de $300.000 como garantia para uma oportunidade de investimento imobiliário. Ela prometeu a ele retornos que lhe permitiriam pagar o fundo e ainda manter o negócio funcionando. E ele deu a ela minha herança, eu disse, com a voz vazia. Ele falsificou documentos alegando que precisava sacar o dinheiro antecipadamente para suas despesas médicas. Mentiu para o administrador do fundo, falsificou contas do hospital, criou um rastro inteiro de fraude, em seguida, deu à Victoria $300.000 do seu dinheiro. Fique em Joda. O que ela fez com aquilo? Ela nunca investiu no negócio dele. Ela usou como entrada para seu primeiro grande imóvel comercial. Aqueles $300.000 foram a base do seu império imobiliário. Cada imóvel que ela comprou depois disso, cada sucesso que teve, tudo começou com o dinheiro que ela roubou de você. A enormidade daquilo era avassaladora. Durante toda a minha vida, Victoria Whittaker construiu sua riqueza com dinheiro que deveria ter sido meu. Dinheiro que Margaret havia deixado para me dar a liberdade e a segurança que ela nunca teve. Seu pai percebeu em um ano que Victoria havia mentido para ele, continuou Fran. Ela nunca teve a intenção de ajudar os negócios dele. Ela pegou o dinheiro e o deixou sem nada além da dívida do que ele havia feito. Mesmo assim, o negócio dele faliu em 1992. Mas, àquela altura, ele não podia denunciar o roubo de Victoria sem expor o próprio crime. Ele havia cometido fraude para conseguir o dinheiro. Se alguém descobrisse, ele iria para a prisão. Então ela o chantageou, eu disse. Por 30 anos. Victoria segurava aquele roubo sobre a cabeça dele como uma espada. Sempre que queria alguma coisa, sempre que precisava de um favor, ela lembrava David de que tinha provas do que ele tinha feito. Ela tinha cópias dos documentos falsificados. Ela tinha extratos bancários comprovando a transferência. Ela o possuía completamente. Foi por isso que deixaram o Grant se aproximar, percebi. Foi por isso que não o impediram de me atacar. Victoria disse ao seu pai que, se ele não cooperasse, se não ajudasse Grant a acessar sua propriedade, ela iria à polícia com provas do roubo do fundo fiduciário. David iria para a prisão, sua mãe seria acusada de cumplicidade e você descobriria a verdade sobre tudo. Eles estavam presos no próprio crime, então sacrificaram você para se protegerem. Pensei nos olhos culpados do meu pai no jantar de ensaio. A maneira como ele me evitou, a maneira como ficou em silêncio quando fui expulsa do casamento. Ele não tinha sido fraco. Ele estava apavorado. Margaret deixou mais do que apenas o fundo fiduciário, disse Fran. Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena chave presa a uma corrente de prata. Ela abriu um cofre no First National Bank. Caixa postal número 847. Ela colocou coisas lá que queria que você tivesse algum dia. Documentos, cartas, fotos, coisas que David não podia acessar, não podia roubar. Esta chave está em minha posse desde que ela morreu. Peguei a chave, sentindo seu peso na palma da mão. O que tem na caixa? Não sei. Margaret selou o documento e me disse para lhe dar a chave quando você estivesse pronto para saber toda a verdade. Acho que ela suspeitou que algo pudesse acontecer com o fundo fiduciário. Acho que ela queria ter certeza de que você tinha algo que não pudesse ser tirado de você. Fran se levantou, preparando-se para sair, mas eu a agarrei pelo braço. Espere, o diário, a página rasgada. Mencionava o homem que Margaret amava. Quem era ele? A expressão de Fran tornou-se dolorosa. Essa é a última parte da história, Becca. A parte que faz todo o resto fazer sentido. Diga-me, eu disse. O homem por quem Margaret se apaixonou, o pai de seu filho, era Daniel Whittaker, pai de Grant.
A mão de Fran agarrou meu ombro enquanto ela observava a compreensão se estampar em meu rosto. Victoria era a esposa dele. Foi ela quem foi ao apartamento de Margarete e a ameaçou, que a chamou de interesseira e lixo. E Becca. Daniel Whittaker, Sênior, era seu pai biológico, o que significa que Grant Whittaker é seu meio-irmão. O mundo se inclinou. Eu não conseguia respirar. Grant, que tentou roubar minha casa, que manipulou meus pais, que se casou com minha irmã, era meu meio-irmão. Vitória vem destruindo você aos poucos desde antes de você nascer, disse Fran baixinho. Ela odiava Margarete por causa do caso, e quando Margarete morreu, transferiu todo esse ódio para você. Ela roubou sua herança. Ela chantageou seu pai por décadas. E agora ela enviou o filho dela, seu meio-irmão, para tomar o que resta de você. Isso não é apenas fraude, Becca. Isso é vingança. E já dura 38 anos. Dirigi para casa atordoada, as palavras de Fran ecoando na minha cabeça a cada quilômetro. Grant é seu meio-irmão. Grant é seu meio-irmão. A frase se repetia como uma batida de tambor até perder todo o significado e então a encontrava novamente, agudo e terrível. Quando cheguei em casa, sentei-me na minha sala escura e me forcei a pensar no que Fran tinha me dito. Daniel Whittaker, o veterano, amava Margarete. Ele queria deixar Vitória e construir uma vida com ela. Mas Vitória estava grávida de Grant quando descobriu o caso, e usou essa gravidez como uma alavanca, como uma arma. Deixe-me e você nunca verá seu filho. Fique, e eu deixarei Margarete viver sua vida em paz, desde que ela fique longe. Daniel escolhera ficar, ou melhor, Vitória fizera a escolha por ele. Ela ameaçara destruir a reputação de Margarete, garantir que ela nunca mais trabalhasse, usar todos os contatos e cada dólar que a família Whittaker tinha para destruí-la. E Daniel, seja por medo, obrigação ou algum senso distorcido de dever para com seu filho ainda não nascido, cedeu. Margarete foi forçada a me abandonar, a deixar sua irmã gêmea me criar como se fosse sua, enquanto Daniel voltava ao seu casamento frio e fingia que eu não existia. Mantenha a conversa focada, instruiu Nora, repassando as perguntas-chave mais uma vez. Pergunte diretamente a ele se a mãe dele mandou ele atacar sua família. Pergunte o que ela prometeu em troca. Pergunte se ela sabia que seu pai não podia transferir a casa legalmente. Precisamos que ele associe Vitória explicitamente à fraude. E se ele não falar? Ele vai falar. Homens como Grant adoram se explicar, principalmente quando acham que estão em vantagem. Ele acredita que está te ameaçando com informações sobre Lily. Ele acha que está no controle. A expressão de Nora era sombria. Mostre a ele que você está disposto a ouvir, que você quer entender. Apele para o ego dele. Às 13h45, entrei no Java House. O café estava razoavelmente movimentado, com gente suficiente para não ficarmos completamente sozinhos, mas não tão lotado que não pudéssemos ter uma conversa em particular. Pedi um café que sabia que não tomaria e sentei-me numa mesa de canto, de onde podia ver a porta. Grant chegou exatamente às 2h. Ele parecia horrível. Seus olhos estavam vermelhos. Suas roupas estavam amarrotadas, como se ele tivesse dormido com elas. Quando ele se sentou na minha frente, eu conseguia sentir cheiro de café velho e suor causado pelo estresse. Obrigado por vir, ele disse, e sua voz estava mais áspera do que eu me lembrava. Você não me deu muita escolha, respondi, mantendo a voz neutra. Você ameaçou Lily e o bebê. Não estou tentando machucar ninguém. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que poderia parecer vulnerável se eu não soubesse o que ele tinha feito. Tudo saiu do controle. Não era para ter acontecido assim. Como era para ser? Ele me olhou por um longo momento e vi algo se desfazer em sua expressão. Exaustão, talvez, ou resignação. Minha mãe vem planejando isso há anos. Desde antes mesmo de eu saber seu nome. Ela me disse que sua família nos devia algo, que seu pai havia pegado dinheiro que pertencia à família Whittaker. Ela disse que era a hora de cobrar. Meu coração estava acelerado, mas mantive a voz calma. Ela disse para você atacar especificamente minha família. Ela me deu seu endereço, os nomes dos seus pais, tudo. Ela estava te observando há algum tempo. Acho que ela sabia quando seus pais se mudaram, sabia sobre sua situação financeira e sabia sobre Lily. Ele riu amargamente. Ela me disse para ir atrás da Lily, não de você. Ela disse que a mais nova estava desesperada por aprovação, que seria fácil manipulá-la. Fiquei enjoado ao ouvir isso explicado de forma tão clara.
Então, o casamento, o relacionamento, tudo foi planejado. Minha mãe sugeriu que eu procurasse a Lily há cerca de 8 meses. Ela disse que, quando eu fosse da família, seria mais fácil acessar os documentos da propriedade, para construir confiança com meus pais. Ele se recostou na cadeira. O casamento também foi ideia dela. Ela queria que fosse rápido, antes que alguém fizesse muitas perguntas. Perguntas sobre o quê? Sobre o motivo pelo qual nunca registramos oficialmente a certidão de casamento no condado. Minha mãe disse que entraríamos com o processo mais tarde, depois que tudo estivesse resolvido, mas nunca haveriam depois, não é? Ela nunca pretendeu que eu me casasse com Lily. Porque um casamento legal complicaria a fraude, eu disse calmamente. Grant assentiu. Ela já tinha tudo planejado. Eu me aproximaria dos seus pais, os convenceria a assinar os documentos da hipoteca reversa, cobraria meus honorários, e então, venderia sua casa rapidamente, antes que alguém percebesse o que tinha acontecido. Seus pais achavam que você aprovava tudo. Eu me certifiquei de que eles acreditassem nisso. Como ela planejou transferir minha casa se meus pais não são os proprietários legais dela? Ela disse que falsificaríamos o que precisássemos. Ela tem um tabelião na folha de pagamento, um cara chamado Robert Shen, que certifica qualquer coisa pelo preço certo. Ele autenticava todos os documentos alegando que seus pais tinham propriedade parcial, que você havia dado a eles o patrimônio há 3 anos como parte do planejamento patrimonial. A voz de Grant ficou mais baixa. Minha mãe disse que a documentação não precisava ser perfeita. Só precisava ser boa o suficiente para liberar o dinheiro antes que alguém investigasse com mais atenção. Inclinei-me um pouco para a frente. Sua mãe sabia que meu pai não podia legalmente transferir minha casa? Claro que ela sabia. Ela disse que era isso que tornava tudo lindo. Seu pai ficaria com muito medo de denunciar a fraude porque teria que admitir que estava envolvido. Ela o havia prendido. Algo brilhou no rosto de Grant. No começo, eu não sabia da chantagem, do dinheiro que ele roubou do seu fundo fiduciário décadas atrás. Ela só me contou essa parte depois do casamento. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, o telefone de Grant tocou. Ele olhou para a tela e todo seu corpo ficou rígido. Seu rosto perdeu a cor. É ela, ele sussurrou. Não atenda, eu disse rapidamente. Mas ele já estava levando o telefone ao ouvido, e eu observei em tempo real enquanto qualquer compostura que ele tinha se desfazia completamente. Mãe, disse ele, com a voz tensa. Não, eu só estou numa cafeteria. Não, estou sozinho. Seus olhos se voltaram para mim com algo que parecia pânico. O quê? Quando? Não, mãe. Espere. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Ela sabe que estou falando com você, disse ele, com a voz estrangulada. Ela sabe que estou aqui. Ela acabou de me dizer que está na sua casa agora mesmo, com a Lily. E se você não vier imediatamente, ela vai contar tudo para Lily, sobre Margaret, sobre Daniel ser seu pai, sobre David roubar seu fundo fiduciário, tudo isso. Como ela sabe que vamos nos encontrar? Perguntei. Ela sempre sabe. Grant já estava recuando em direção à porta. Ela tem pessoas observando. Ela tem câmeras. Não sei como, mas ela sempre sabe o que estou fazendo. Meu celular vibrou na bolsa. Peguei-o e vi uma mensagem de um número desconhecido. * volte para casa agora, Rebecca. Vamos terminar esta conversa em família. Sua irmã merece saber a verdade. Você não acha, Vitória? * Grant estava na porta agora, com as mãos tremendo. Desculpe, disse ele. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, mas você precisa ir para casa. Se ela contar tudo para Lily enquanto estiver grávida, o estresse. Becca, por favor, vá embora. Ele saiu correndo e eu fiquei paralisada por um momento, com a mente acelerada. Vitória estava na minha casa com Lily. Ela sabia da escuta, ou pelo menos suspeitava que estávamos construindo um caso contra ela. E ela estava ameaçando destruir o que restava da minha família, revelando todos os segredos que escondemos por 38 anos. Peguei minha bolsa e corri para o carro, com o coração batendo forte. O que quer que Vitória estivesse planejando, estava acontecendo agora. E eu tinha que chegar lá antes que ela pudesse causar mais danos. Ultrapassei todos os limites de velocidade ao chegar em casa. Minhas mãos estavam trêmulas no volante, minha mente a 1000 por hora, imaginando os piores cenários. Vitória recebeu Lily em minha casa.
Vitória, que passou 38 anos nutrindo um ódio tão profundo que consumiu décadas de sua vida. Vitória, que roubou minha herança, chantageou meu pai e usou seu próprio filho como arma contra mim. Quando entrei na garagem, vi a Mercedes preta de Vitória estacionada bem na frente da minha porta. Como se ela fosse a dona do lugar. Ela estava na minha varanda com um terno caro cor creme, parecendo uma mulher de negócios bem-sucedida. Ao lado dela, Lily estava sentada em uma das cadeiras da minha varanda, com o rosto pálido e confuso, uma mão apoiada protetoramente em sua barriga grávida. Saí do carro e caminhei em direção a eles, me forçando a respirar com firmeza. O gravador ainda estava preso dentro do meu sutiã. O que quer que acontecesse em seguida seria documentado. Rebeca, disse Vitória, com a voz suave como seda. Obrigada por ter vindo. Sua irmã e eu estamos tendo uma conversa muito interessante. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada ilegal. Estamos investigando você há 6 meses, senhora Whittaker, disse o agente principal. Temos correspondência por e-mail entre você e seu filho detalhando o esquema de fraude. Temos registros financeiros mostrando o padrão de heranças roubadas. Temos depoimentos de vítimas em 3 estados. E há 20 minutos, temos uma confissão gravada de Grant Whittaker implicando você como arquiteto de múltiplas operações fraudulentas. Percebi que Nora devia ter enviado a gravação da Java House imediatamente. Grampo que eu usava, a confissão que Grant fizera. Tudo já estava nas mãos do FBI. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O agente continuou, retirando as algemas. Vitória olhou para mim e o ódio em seus olhos era tão puro, tão absoluto, que eu realmente dei um passo para trás. Você acha que venceu? Ela disse, com a voz tremendo de raiva enquanto o agente se movia para algemá-la. Seu pai também vai para a prisão. Ele roubou de você primeiro. Foi ele quem tornou tudo isso possível. E Lily, ela olhou para minha irmã, que chorava silenciosamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca vai te perdoar por destruir a vida dela, por arruinar o casamento dela, por fazê-la perceber que ela está carregando uma criança concebida em incesto. Não é incesto, eu disse baixinho. Grant e Lily não são parentes de sangue, mas você está certo sobre uma coisa. Você destruiu a vida dela. Você destruiu a vida de todos nós, e agora finalmente vai pagar por isso. Os agentes levaram Vitória até o carro, e eu os observei enquanto a colocavam no banco de trás, seu terno creme contrastando com o interior escuro. Outros agentes já estavam entrando na minha casa, provavelmente para coletar evidências. Um deles estava ao telefone, e captei fragmentos. Mandado secundário, David Hale, cúmplice de fraude. Meu pai também ia ser preso. Apesar de tudo que ele fez, apesar do roubo, das mentiras e da covardia, esse pensamento fez meu peito doer. Lily desabou na cadeira da varanda, soluçando e com o corpo todo tremendo. Aproximei-me dela, sem saber se ela aceitaria meu conforto. Sem saber se eu ainda sabia como confortá-la. Eu não sabia, ela repetia entre lágrimas. Eu não sabia de nada. Ele me disse que me amava. Ele me disse que teríamos uma vida perfeita. Ajoelhei-me ao lado da cadeira dela e peguei sua mão. Ela não se afastou. Eu sei, eu disse suavemente. Você também é uma vítima nisso. Quando o carro do FBI partiu com Vitória dentro, ouvi sua voz uma última vez, gritando pela janela fechada, algo que não consegui entender. Mas eu não precisava ouvir as palavras. Eu podia ver o ódio em seu rosto, a promessa de que aquilo não tinha acabado, de que mesmo da prisão, ela encontraria um jeito de me machucar. Mas pela primeira vez em semanas, não tive medo. Agora eu tinha a verdade. Eu tinha provas. Eu tinha o diário de Margaret, a chave do cofre dela e o conhecimento de quem eu realmente era. Vitória passou 38 anos tentando me destruir, mas eu ainda estava de pé. E percebi que essa era a vingança mais verdadeira de todas. Os agentes do FBI foram embora depois de 3 horas coletando evidências e ouvindo depoimentos. Quando eles finalmente foram embora, éramos apenas Lily e eu sentados na minha varanda sob a luz fraca da tarde. Ela parou de chorar, mas seu rosto estava manchado e inchado, seus olhos distantes e desfocados. O casamento não é real, ela disse finalmente, com a voz vazia. Grant nunca registrou a certidão no condado. Nunca fomos legalmente casados. Eu sei, eu disse baixinho. Então, eu sou apenas uma idiota que engravidou de um vigarista que fingia me amar para poder roubar minha irmã. Ela riu, um som quebrado. E esse vigarista é seu meio-irmão, o que torna esse bebê. Ela parou de falar, incapaz de terminar o pensamento. O bebê não tem culpa de nada disso, eu disse. Eu sei disso.
Ela colocou as duas mãos na barriga, num gesto de proteção. Mas como vou explicar isso a ela algum dia? Como vou contar à minha filha que o pai dela me manipulou como parte do plano de vingança da mãe dele contra minha irmã? Que todo o nosso relacionamento foi uma mentira. Eu não tinha uma resposta para isso. Lily se levantou lentamente, cambaleando um pouco. Preciso pegar minhas coisas no apartamento do Grant. Você tem uma chave? Ele trocou as fechaduras. Sua voz falhou novamente. Fui lá hoje de manhã e minha chave não funcionou. Liguei para ele e ele disse que precisava de espaço para pensar. Ele me trancou para fora da minha própria casa. Aqui nunca foi seu lar, eu disse gentilmente. Ele nunca ia deixar você ter um lar. Ela olhou para mim, e então realmente olhou para mim, e eu vi o momento em que ela entendeu toda a extensão do que havia sido feito com ela. Ela não era esposa de Grant. Ela não fazia parte da família Whittaker. Ela era uma sem-teto, estava grávida e não passava de uma ferramenta na guerra de outra pessoa. Não tenho para onde ir, ela sussurrou. Desisti do meu apartamento quando ficamos noivos. Todas as minhas coisas estão na casa dele, e não consigo ir até lá. Tenho $300 na minha conta corrente e um bebê chegando em 4 meses. Antes que eu pudesse responder, outro carro parou na minha garagem. 2 agentes do FBI saíram, estes diferentes dos anteriores, e senti meu estômago embrulhar. Rebecca Hale, disse o agente. Precisamos falar com seus pais. Eles estão aqui. Liguei para mamãe e papai, que estavam escondidos no quarto desde a prisão de Vitória. Eles saíram parecendo pequenos e assustados, e observei enquanto os agentes explicavam que precisavam que eles fossem ao escritório local para interrogatório sobre o roubo de fundos da conta fiduciária de um menor em 1990. O rosto do pai se contraiu. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ele calmamente. Sei disso há 30 anos. A mãe começou a chorar e pegou na mão dele. Não tínhamos escolha. Vitória disse que nos destruiria se não cooperássemos. Você teve uma escolha quando roubou o fundo fiduciário da sua filha, disse a agente, não de forma rude, mas firme. Você precisa vir conosco agora. Observei-os caminharem até o carro do FBI, os ombros do papai curvados, a mamãe me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Culpa, vergonha, talvez até um pedido de perdão que eu não tinha certeza se conseguiria dar. Depois que eles foram embora, liguei para Nora. Eles acabaram de levar meus pais para interrogatório, eu disse. O que acontece agora? O promotor está construindo um caso contra a Vitória. Seus pais são testemunhas, mas também são réus em potencial. A voz de Nora era prática. O roubo de fundos fiduciários tecnicamente já passou do prazo de prescrição para processo criminal na maioria das circunstâncias. Mas como Vitória vem usando isso ativamente para chantagem, há um argumento para uma conspiração criminosa em andamento. Se você quer que seu pai seja processado, Becca, o promotor fará isso. Mas você precisa entender o que isso significa. Pena de prisão, provavelmente de 3 a 5 anos, no mínimo. Sua mãe pode ser acusada como cúmplice. E se eu não quiser isso? Perguntei. E se eu só quiser que eles sejam responsabilizados sem destruir o que sobrou desta família? Então eles testemunham contra a Vitória. Eles perdem qualquer direito sobre sua propriedade ou bens e vivem com as consequências de todos saberem o que eles fizeram. Eles já perderam sua casa, sua reputação, sua dignidade. Isso talvez seja punição suficiente. Pensei no diário de Margaret. Em suas últimas palavras, Rebecca nunca foi um fardo. Será que ela sabia de alguma forma que eu enfrentaria essa escolha? Teria ela me deixado aquelas palavras especificamente para este momento em que eu tinha que decidir se repetia os ciclos de vingança e punição ou os rompia? Preciso pensar nisso, disse a Nora. Não tenha pressa, mas não muito. O promotor quer uma resposta em 48 horas. Desliguei e olhei para Lily, que ainda estava parada na minha varanda, parecendo perdida e quebrada. Você pode ficar aqui, eu disse. Pelo menos esta noite. Amanhã resolvemos o resto. Apontei para o quarto de Lily e eles passaram correndo por mim. Através da porta aberta, ouvi Lily soluçando. Eles precisam de $50.000. Grant está preso, não consigo acessar o seguro dele e eles não vão ajudar o bebê sem dinheiro. A voz da mãe desesperada. Não temos nada. O FBI congelou nossas contas enquanto aguardamos a investigação. David, temos que fazer alguma coisa. A voz do pai falhou. Não sei o que fazer.
Não tenho 50 mil dólares. Não tenho nada. Então o que acontece com a minha netinha? A voz da mãe se elevou até quase um grito. O que acontece com ela? Voltei para o quarto. 3 pares de olhos se voltaram para mim. Os da minha mãe estavam vermelhos e tomados pelo pânico. Os do meu pai estavam vazios e derrotados. Os da Lily estavam cheios de uma esperança desesperada que ela não tinha o direito de sentir. Becca, sussurrou Lily. Eu sei que não mereço nada de você. Sei o que fiz, o que disse no casamento. Sei que fui horrível com você. Mas, por favor, sua voz falhou. Por favor, salve meu bebê. Ela é inocente em tudo isso. Por favor. Olhei para ela. Olhei mesmo para ela. 28 anos, grávida e sozinha, aterrorizada e destruída. Ela foi manipulada por Grant, usada por Vitória. Fracassada por nossos pais. Ela fez escolhas terríveis, mas também foi vítima de uma guerra que começou antes de qualquer um de nós nascer. E o bebê que ela carregava, minha sobrinha, não teve participação alguma nisso. Pensei no diário de Margaret, sobre como ela havia desistido de mim porque queria que eu tivesse uma vida melhor do que ela poderia me proporcionar. Ela sacrificou tudo o que queria pelo que eu precisava. Talvez o amor verdadeiro, significasse fazer escolhas impossíveis. Talvez significasse abrir mão do que você mais valorizava para salvar alguém que não conseguia se salvar. Eu pago, eu disse calmamente. A mãe engasgou. O pai levantou a cabeça de repente. Lily começou a chorar mais forte, mas aquelas lágrimas soavam diferentes. Becca, não, disse papai. Essas são as suas economias. Esse é o seu futuro. O futuro do bebê é mais importante. Eu disse. Caminhei até onde Janete estava parada na porta. Eu darei o depósito, 50 mil dólares. Diga ao Dr. Patel para fazer o que o bebê precisar. Janete assentiu e desapareceu pelo corredor. Dr. Patel apertou meu ombro brevemente. Vamos cuidar bem dela, disse ela, voltando-se para Lily. Tudo bem, vamos te preparar. Vamos fazer uma cesárea de emergência. A frequência cardíaca do bebê está caindo e não podemos esperar mais. Eles levaram Lily embora e, de repente, só restava eu ali, parada na sala vazia, com meus pais. Peguei meu telefone e iniciei a transferência bancária, observando 82 mil se tornarem 32 mil em questão de segundos. 10 anos de economia perdidos. Meu sonho de uma casa que fosse realmente minha foi adiado por tempo indeterminado. Mas quando cliquei em confirmar, senti algo inesperado. Não arrependimento, nem mesmo resignação. Algo mais próximo da paz. Caminhamos em silêncio até a sala de espera cirúrgica. Mamãe sentou-se primeiro, depois papai ao lado dela. Sentei-me em frente a eles, e por longos minutos, ninguém falou. O único som era o zumbido baixo das luzes fluorescentes e o bip distante dos monitores do hospital. Finalmente, papai quebrou o silêncio. Sua voz era tão baixa que quase não o ouvi. Por quê? Ele perguntou. E quando olhei para cima, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Depois de tudo que fizemos com você, depois de tudo que tiramos de você, depois de ficarmos parados assistindo à destruição deles, por que você salvaria o bebê de Lily? Por que você desistiria de tudo por nós quando não lhe demos nada além de dor? Pensei muito nessa pergunta antes de responder. Pensei em Margaret me entregando para que eu pudesse ter uma vida melhor. Pensei em Vitória alimentando seu ódio por 38 anos até que ele envenenasse tudo que ela tocava. Pensei nos ciclos de mágoa e vingança e na escolha que eu tinha que fazer agora, neste momento. Sobre que tipo de pessoa eu seria. Porque alguém tem que quebrar o ciclo, eu disse finalmente. E acho que tem que ser eu. A cirurgia durou 2 horas. Ficamos sentados naquela sala de espera sem falar nada, o peso de tudo que tinha acontecido nos pressionando como uma coisa física. Verifiquei meu telefone compulsivamente, observando meu saldo bancário, ainda tentando processar que eu tinha acabado de doar 10 anos da minha vida em uma única transação. Finalmente, a doutora Patel apareceu, ainda com seu uniforme cirúrgico, tirando sua máscara. O bebê chegou, uma menina, 1,37 quilogramas. Ela está respirando sozinha com alguma ajuda, o que é excelente para 32 semanas. Ela precisará ficar na UTI neonatal por pelo menos 6 semanas, possivelmente mais, mas seus sinais vitais estão fortes. Você poderá vê-la em cerca de 20 minutos. Mamãe colocou o rosto entre as mãos e soluçou. Papai fechou os olhos e seus lábios se moveram no que poderia ser uma prece. Eu simplesmente me senti entorpecido. Posso ver a Lily? Perguntei. Ela está se recuperando. Dê a ela mais 30 minutos e você poderá entrar. Quando finalmente me deixaram entrar no quarto de Lily, ela estava pálida e grogue por causa da anestesia, mas seus olhos estavam claros. Ela estendeu a mão quando me viu e,
Depois de um momento de hesitação, eu a aceitei. Ela está bem. A voz de Lily era quase um sussurro. Ela está bem. Pequena, mas forte. Lágrimas escorriam pelas têmporas de Lily até seus cabelos. Becca, sinto muito por tudo. Pelo casamento, por acreditar nas mentiras do Grant, por ser tão cega e egoísta. Eu estava tão desesperada para ser especial, para ser escolhida por alguém como ele, que não vi o que ele estava fazendo. Não vi o que todos eles estavam fazendo. Eu sei, eu disse baixinho. Você salvou a vida dela. Você salvou a vida da minha filha depois de tudo que eu fiz com você. Não entendo por quê. Porque ela é inocente, eu disse simplesmente. E porque alguém tinha que interromper o ciclo de vingança e crueldade. Poderia muito bem ser eu. Mamãe e papai chegaram alguns minutos depois, ambos parecendo 10 anos mais velhos do que naquela manhã. A mãe se aproximou da cama de Lily timidamente, como se não tivesse certeza se ela tinha o direito de estar ali. Nós falhamos com vocês, disse a mãe, com a voz rouca. Com vocês dois. Nós nos protegemos em vez de proteger nossas filhas. Deixamos Victoria nos manipular. Deixamos Grant usar você. Deixamos que machuquem Becca. Sacrificamos tudo o que importava para nos salvar das consequências que merecíamos. Não merecemos o seu perdão, acrescentou papai, olhando para mim. Nenhum de vocês dois, sabemos disso. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Eu paguei pelo bebê porque ela é inocente em tudo isso. Mas quero deixar uma coisa bem clara. O que você fez comigo, o roubo, as mentiras, os 30 anos de covardia, não vou esquecer nada. E você não pode voltar para minha casa. Mamãe fez um pequeno som, mas eu continuei. Vocês precisam encontrar o seu próprio caminho agora. Descubram onde vão morar, como vão se sustentar sem depender de mim para salvá-los. Chega de ser a solução da família para todos os problemas que você cria. Papai assentiu lentamente. Isso é justo. Mais do que justo. Virei-me para Lily. Eu vou te ajudar a superar essa crise. O bebê precisa de cuidados e você precisa de tempo para se recuperar, mas depois disso, você estará por conta própria. Você precisa crescer, Lily. Você precisa descobrir quem você é sem que outra pessoa defina isso por você. Chega de Grant. Chega de procurar a próxima pessoa para te salvar ou te fazer sentir especial. Só você, sendo responsável por si mesma e pela sua filha. Entendo, sussurrou Lily. Vou fazer melhor. Preciso fazer melhor por ela. Papai pigarreou e, quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Fui covarde por 30 anos. Roubei de você, Becca. Deixei Victoria me chantagear. Deixei que te machucassem porque tinha muito medo de ir para a prisão, muita vergonha de admitir o que tinha feito. Ele olhou diretamente para mim e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Remorso genuíno. Vou testemunhar contra Victoria. Vou contar tudo no tribunal. Olhei para o bebê através do vidro, para seu pequeno peito subindo e descendo com a ajuda de máquinas, para suas mãos minúsculas fechadas em punhos, e pensei sobre ciclos se quebrando e novos começos e as maneiras estranhas, terríveis e belas com que o amor encontra um caminho a seguir, mesmo em meio aos destroços. Sim, eu disse. Acho que Margaret gostaria disso. Na manhã seguinte, encontrei Fran e Nora no First National Bank. Eu mal dormi. A carta lacrada de Margaret ficou na minha mesa de cabeceira a noite toda e a chave da caixa 847 estava no meu bolso. O que quer que estivesse naquele cofre, o que quer que Margaret tivesse escondido para mim. Eu queria testemunhas. Eu queria pessoas que pudessem verificar o que descobrimos, que pudessem me ajudar a entender o que tudo aquilo significava. Mara nos recebeu no saguão e nos levou até o cofre. Os cofres se alinhavam nas paredes em fileiras organizadas. Cada um deles era um segredo. Cada um era uma história. A caixa 847 estava no canto inferior direito. Inseri a chave com as mãos trêmulas. E Mara usou a chave mestra do banco. A fechadura abriu com um clique. Dentro havia uma caixa de metal do tamanho de uma caixa de sapatos. Levei-o para a sala de exibição privada e coloquei-o sobre a mesa. Fran sentou-se de um lado, Nora do outro. E eu levantei a tampa. No topo havia uma pilha de fotografias. Margaret me segurando quando eu era recém-nascido. Seu rosto era uma mistura de alegria e devastação. Margaret e sua irmã gêmea, minha mãe, lado a lado. Idênticas, exceto pela tristeza nos olhos de Margaret. Margaret com um homem que eu nunca tinha visto antes. Os dois rindo. E eu soube, sem que me dissessem, que aquele era Daniel Whittaker Sr., meu pai,
Um momento antes de tudo desmoronar. Abaixo das fotos havia documentos. Títulos de poupança dos Estados Unidos emitidos em 1986. Em nome de Rebecca Anne Hale. Retirei-os cuidadosamente e Nora os examinou, arregalando os olhos. São títulos vencidos, disse ela calmamente. Emitidos a 50 centavos por dólar, e acumulam juros há 38 anos, Becca. Valem approximatamente 500.000 US dollars. Minhas mãos ficaram dormentes. US cifrão 500.000. Dinheiro original do seguro. O dinheiro que Vitória e papai não conseguiram tocar porque Margarete escondeu como títulos em vez de dinheiro. Tem mais, disse Fran, puxando uma pasta grossa. Lá dentro havia cópias de extratos bancários, correspondências e o que parecia ser um relatório de um investigador particular. A data do relatório era março de 1988, apenas 2 semanas antes da morte de Margarete. Li lentamente. Com o coração batendo forte. Margarete contratou um investigador quando percebeu que havia algo errado com o fundo fiduciário. Relatório documentou tudo: os formulários de retirada falsificados do meu pai, as despesas médicas falsas, a transferência de $300 mil para uma conta controlada por Vitória Whittaker. Detalhava as ameaças de Vitória. O esquema de chantagem. Inclusive incluía cópias das cartas que Vitória havia enviado ao pai, lembrando do que ela poderia fazer se ele não cooperasse. Ela sabia, sussurrei. Ela sabia o que o papai tinha feito e sabia que Vitória estava por trás disso. Ela documentou tudo. Ela estava construindo um caso, disse Nora, folheando as páginas. Isso é prova de fraude, chantagem, roubo de bens de um menor. Se ela tivesse sobrevivido, poderia ter apresentado queixa contra os dois. No fundo da caixa havia um envelope lacrado com meu nome e outro envelope marcado com asterisco para David. Só se Rebecca quiser. Asterisco. Abri minha carta primeiro. O papel era fino e delicado. A letra de Margarete, elegante como sempre. Asterisco. Minha querida Rebecca. Asterisco. Asterisco. Se você está lendo isso, significa que eu fui embora e que você finalmente descobriu a verdade sobre quem você é e de onde veio. Asterisco. Asterisco. Espero que você tenha idade suficiente para entender por que tomei as decisões que tomei. Espero que saiba que te entregar para sua tia foi a coisa mais difícil que já fiz e que não passou um dia sem que eu pensasse em você. Não me perguntasse que tipo de pessoa você estava se tornando. Asterisco. Asterisco. Você provavelmente já descobriu o que David fez com seu fundo fiduciário. Eu sei sobre o roubo. Eu sei sobre a chantagem da Vitória. Contratei um investigador há 2 semanas e a verdade partiu meu coração. Asterisco. Asterisco. Mas isso não me surpreendeu. David é fraco e Vitória é cruel. E, juntos, roubaram sua herança. Asterisco. Asterisco. Mas eles não conseguiram roubar tudo. Esses títulos foram comprados com o restante da minha apólice de seguro, a parte que eu mantinha separada do fundo, especificamente para protegê-la de pessoas como Vitória. Asterisco. Asterisco. Este dinheiro não é apenas uma herança, Rebecca. É a sua liberdade. É o poder de construir uma vida que ninguém pode tirar de você. De fazer escolhas que não sejam ditadas pelo medo, pelo desespero ou pela crueldade dos outros. Asterisco. Asterisco. Eu não pude te proteger em vida, mas posso te dar isso na morte. Use isso não como vingança, mas para construir algo que eles nunca poderão destruir. Construa algo bonito. Construa algo que dure. Asterisco. Asterisco. Mostre a eles que seu ódio e sua ganância não eram páreo para o amor. Asterisco. Asterisco. Você foi desejado desde o momento em que existiu. Você foi amado mais do que jamais saberá. E você nunca, jamais foi um fardo. Asterisco. Asterisco. Viva livre, minha querida. Viva a vida que eu não pude te dar. Asterisco. Asterisco. Margarida. Asterisco. Li a carta 3 vezes antes de conseguir falar. Fran chorava silenciosamente ao meu lado. Até Nora, que já havia presenciado inúmeras tragédias familiares em seu trabalho, tinha lágrimas nos olhos. Tem outro envelope, disse Fran gentilmente. Para David. Peguei-o, sentindo seu peso. Margarete havia deixado uma carta para o pai, mas ela havia deixado condicional. Asterisco. Só se Rebecca quisesse. Asterisco. Ela me deu o poder de decidir se ele merecia qualquer mensagem que ela tivesse deixado. Pensei no meu pai caindo de joelhos no hospital, prometendo testemunhar contra Vitória, mesmo que isso significasse prisão. Pensei em seus 30 anos de covardia e vergonha, no peso que ele carregava, no preço que ele pagava por uma decisão terrível tomada em desespero. Margarete acreditava em segundas chances. Ela amava Daniel Whittaker, apesar de saber que ele nunca teria coragem de deixar Vitória. Ela me entregou para a irmã dela, apesar de saber que isso significava viver com a dor de ver a filha chamar outra pessoa de mãe. Ela documentou o roubo e a chantagem, mas também deixou essa escolha em minhas mãos. Vou dar a ele, eu disse finalmente. Não sei o que está escrito, mas Margarete queria que ele ficasse com ele se eu decidisse dar. E eu respirei fundo.
Acho que ela sabia que eu escolheria a misericórdia em vez da vingança. Acho que ela contava com isso. Naquela noite, dirigi até o pequeno motel onde meus pais estavam hospedados. Papai atendeu a porta, parecendo vazio e exausto. Quando ele viu o envelope em minhas mãos, seu rosto ficou pálido. Margaret deixou isso para você, eu disse. Eu poderia ter destruído. Ela me deu essa escolha, mas estou dando a você porque ela acreditava na redenção, mesmo tendo todos os motivos para não acreditar. Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas, abriu e começou a ler. Observei seu rosto enquanto seus olhos se moviam pela página. Observei-o passar da confusão para o choque e então para algo que parecia prestes a quebrar. Na metade do caminho, seus joelhos cederam e ele caiu no chão, ainda lendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando ele terminou, olhou para mim, e sua expressão era crua, devastada e de alguma forma esperançosa. Ela me perdoou, sussurrou ele. Mesmo sabendo o que eu faria, sabendo que seria fraco demais para enfrentar Vitória, sabendo que eu deixaria que te machucassem, ela me perdoou. Ele ergueu a carta com as mãos trêmulas. E ela deixou instruções. Instruções sobre como consertar isso, como usar o resto da minha vida para honrar o que ela me deu. Ela até reservou dinheiro para isso. Dinheiro que Vitória não podia tocar. Que tipo de instruções? Perguntei. Ele se levantou lentamente, ainda segurando a carta como se ela fosse preciosa e frágil. Ela quer que eu construa algo, um abrigo, um centro de apoio para famílias que estão sendo exploradas por credores predatórios e vigaristas. Ela disse, a melhor vingança contra pessoas como Vitória não é a punição. É a prevenção. É garantir que elas não machuquem mais ninguém do jeito que nos machucam. Ele olhou para mim com algo parecido com admiração. Sua mãe verdadeira. Ela acreditava que eu poderia ser melhor do que era, mesmo depois de tudo. Ela acreditava que eu poderia mudar. E ali, naquele quarto de motel miserável, segurando a carta de Margaret, que esperou 38 anos para entregar sua mensagem de perdão, pensei que talvez Margaret estivesse certa sobre mais do que apenas meu pai. Talvez ela estivesse certa sobre todos nós. A carta de Margaret foi específica. Ela reservou fundos em uma conta separada, dinheiro que economizou com seu trabalho ao longo dos anos, e deixou instruções detalhadas sobre como ele deveria ser usado. Cria um abrigo para mães solteiras em crise financeira. Ela escreveu. Dê a elas o que eu não pude lhe dar. Um lugar seguro, recursos e a certeza de que elas não estão sozinhas. Papai recebeu essas instruções como uma missão sagrada. Em uma semana, ele vendeu sua caminhonete. Os poucos móveis que ele e sua mãe ainda tinham e até mesmo sua aliança de casamento. Ele doou cada centavo para começar o que decidimos chamar de Margaret's Heaven. Contribuí com $250 mil dos títulos, mantendo o restante como garantia financeira que Margaret queria que eu tivesse. Encontramos uma propriedade no lado leste da cidade, um antigo centro comunitário que estava vazio há 2 anos. Precisava de reformas, mas a estrutura estava boa. Uma grande área comum, uma cozinha, 12 quartos pequenos e um escritório. Meu pai passava os dias lá com uma equipe de voluntários, arrancando carpetes velhos, pintando paredes, construindo esperança, uma martelada de cada vez. Nora ofereceu seus serviços jurídicos pro bono, criando uma estrutura sem fins lucrativos e se voluntariando para lidar com questões jurídicas de qualquer mulher que passasse por nossas portas. Fran se juntou ao conselho de diretores e começou a entrar em contato com sua rede, encontrando doadores e divulgando o que estávamos construindo. A surpresa foi Lily. 3 meses depois que a bebê Margaret voltou da UTI, saudável e crescendo, Lily apareceu no Heaven com um bebê e um canguru. Quero ajudar, disse ela simplesmente. Quero ser voluntária. Quero ser útil pelo menos uma vez, em vez de ficar só tirando o que os outros precisam. Coloquei-a como responsável pela coordenação dos cuidados infantis, ajudando outras mães a acessar recursos de creche enquanto procuravam trabalho ou participavam de treinamento profissional. Ela era boa nisso. Paciente e organizada de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Maternidade a havia mudado. Ou talvez quase ter perdido tudo finalmente tivesse despertado. Inauguramos o Margaret's Heaven 4 meses depois daquele encontro no quarto do motel. A sala de conferências principal tinha foto de Margaret na parede. Aquela em que ela me segurava quando eu era recém-nascido, com o rosto cheio de um amor complicado. Embaixo, colocamos uma placa com as palavras dela. Você foi desejada. Você foi amada. Você nunca foi um fardo. Noticiário local veio cobrir nossa inauguração, e a história se espalhou mais do que eu esperava. Outras mulheres começaram a entrar em contato. Mulheres que tinham sido alvo dos esquemas de Vitória ao longo dos anos. Mulheres que perderam casas ou economias por causa de empréstimos predatórios e fraudes. Cada história acrescentava mais uma camada ao caso que estava sendo construído contra Vitória.
Mais uma voz testemunhando décadas de crueldade calculada. 6 meses depois da inauguração, meu telefone tocou com código de área de Nova York. A mulher do outro lado da linha se apresentou como produtora do asterisco 60 Minutes asterisco. Temos acompanhado o caso Victoria Whittaker, disse ela. Mas é na sua história que estamos realmente interessados. No que você construiu a partir das cinzas do que ela tentou destruir. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre você, no Margaret's Heaven, sobre como você transformou uma conspiração multigeracional em algo que está ajudando as pessoas. Sua história pode alcançar milhares de mulheres que enfrentam situações semelhantes. Você nos deixaria contá-la? Olhei ao redor do meu pequeno escritório no Heaven, para as fotos na parede de mulheres que já havíamos ajudado, para o quadro de horários mostrando as sessões de treinamento profissional e clínicas jurídicas desta semana. Pela janela, pude ver meu pai no pátio dando uma aula de educação financeira. Vi Lily na sala de jogos lendo para um grupo de crianças, incluindo sua filha Margarete. Sim, eu disse. Vamos contar. A equipe do asterisco 60 Minutes asterisco chegou 2 semanas depois. Passei a noite anterior à entrevista sem conseguir dormir, sabendo que tornar isso público significaria expor cada detalhe doloroso da minha vida a milhões de estranhos. Significava reviver a humilhação de ser expulsa do casamento, admitir que meus pais tinham me roubado, revelar que o homem que eu chamava de pai tinha sido um covarde por 30 anos. Nora veio naquela manhã com café. Seu depoimento fortalecerá o caso da promotoria contra a Victoria, disse ela, mas, mais do que isso, ajudará outras vítimas a reconhecer o que está acontecendo com elas. Isso lhes dará coragem para se apresentarem. Lily, que estava hospedada comigo enquanto procurava seu próprio apartamento, acrescentou calmamente: se compartilhar nossa bagunça ajudar pelo menos uma pessoa a escapar do que eu passei, já valeu a pena. A entrevista ocorreu no Margaret's Heaven. Sentei-me na sala de conferência sob a fotografia de Margarete e contei a história do começo ao fim. A herança que Margarete me deixou. O roubo que papai cometeu sob a manipulação de Victoria. Os 30 anos de chantagem. O elaborado esquema de fraude de Grant. O casamento falso planejado para roubar minha casa. Expliquei como Victoria havia perseguido famílias vulneráveis por décadas. Como ela construiu seu império com dinheiro roubado de pessoas que confiavam nela. Não se trata apenas de mim, eu disse, olhando diretamente para a câmera. Victoria Whittaker faz isso há décadas. Quantas famílias ela destruiu? Quantas heranças ela roubou? Quantas pessoas ainda estão presas em sua teia de chantagem e fraude? O episódio foi ao ar 3 semanas depois. Em 48 horas, outras 17 vítimas contataram o FBI com histórias semelhantes. Mulheres que perderam heranças para os esquemas de Victoria. Famílias que foram chantageadas para se calar. Pais idosos que assinaram documentos que não entendiam por que Victoria ou Grant os fizeram parecer programas de assistência governamental. Julgamento de Victoria se tornou um espetáculo midiático. A promotoria apresentou provas contundentes. O padrão de fraude em vários estados. A documentação de chantagem que Margarete havia compilado. O depoimento de Grant detalhando as instruções de sua mãe e depoimentos de 19 vítimas ao longo de 3 décadas. O júri deliberou por menos de 4 horas. Victoria Whittaker foi considerada culpada de todas as acusações: fraude contra idosos, conspiração para cometer fraude, chantagem e roubo de identidade. Juiz a condenou a 18 anos de prisão federal. Grant, que cooperou com os promotores e testemunhou contra sua mãe, recebeu 3 anos de prisão por fraude e roubo de identidade. Enquanto conduziam para fora do tribunal, ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar: arrependimento, talvez, ou apenas exaustão. Victoria não demonstrou nenhuma emoção enquanto liam sua frase. Mas quando os oficiais de justiça se preparavam para levá-la embora, ela se virou para me olhar uma última vez. Você é igualzinho à sua mãe, disse ela, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso. Fraca, sentimental. É por isso que você nunca vai realmente vencer. Encontrei seus olhos e não desviei o olhar. Margarete venceu no momento em que escolheu o amor em vez do ódio. Tenho orgulho de ser como ela. Eles levaram Victoria para fora e eu a observei desaparecer pelas portas, finalmente impotente, finalmente incapaz de machucar qualquer outra pessoa. 2 semanas após a sentença, recebi uma carta encaminhada do Tribunal do Condado. O endereço de retorno era de um escritório de advocacia em Cleveland. Dentro havia uma breve nota de um advogado especializado em espólio chamado Robert Shen. Senhora Reio, eu represento o espólio de Daniel Whittaker, Sênior, que faleceu em 2015. Antes de sua morte, o Sr. Whittaker deixou instruções específicas de que, se você se apresentasse e provasse sua identidade como filha dele, certos documentos e bens seriam liberados para você.
Asterisco asterisco entre em contato com meu escritório o mais breve possível para providenciar a transferência desses materiais. Asterisco asterisco seu pai queria que você soubesse que ele nunca se esqueceu de você. Asterisco sentei-me à minha mesa em Margaret Haven segurando a carta e senti a história mudar mais uma vez. Daniel Whittaker, o pai que eu nunca conheci. O homem que escolheu a covardia em vez da coragem. Me deixou algo, uma mensagem final. Atravessando uma década de silêncio. Peguei meu telefone e disquei o número no cabeçalho da carta. Pronto para descobrir o que meu pai queria que eu soubesse. O escritório do advogado ficava em uma torre de vidro no centro da cidade. O tipo de lugar onde o sucesso se anunciava em pisos de mármore e móveis de couro. Robert Shen era mais jovem do que eu esperava, talvez 45 anos, tinha olhos gentis e um aperto de mão gentil. Obrigado por vir, senhora Hale, disse ele, gesticulando para uma cadeira em frente à sua mesa. Sou o executor do espólio de Daniel Whittaker Sr. há 10 anos e estava esperando há muito tempo para ter essa conversa. Você sabia sobre mim? Perguntei. O Sr. Whittaker me falou sobre você 3 meses antes de morrer. Ele foi muito específico sobre seus desejos. Se você algum dia se apresentasse, se algum dia provasse sua identidade como filha biológica dele, eu deveria liberar certos materiais para você. Shen abriu um arquivo em sua mesa. Ele observou você à distância a vida toda. Ele sabia onde você morava, onde trabalhava, o que você havia conquistado. Ele sentiu uma culpa esmagadora por não ter tido coragem de ser seu pai, por abandonar Margaret quando ela mais precisava dele. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Ele me observou. Ele fazia com que as pessoas monitorassem você. Não de uma forma sinistra, apenas com atualizações periódicas. Ele sabia quando você se formou na faculdade, quando comprou sua casa, quando começou a trabalhar na Henderson Manufacturing. Ele estava orgulhoso de você, senhora Hale. Ele só não teve coragem de lhe dizer isso pessoalmente. Shen tirou uma envelope grosso. Antes de sua morte em 2015, o Sr. Whittaker criou um fundo fiduciário em seu nome, $200 mil. Ele foi administrado de forma conservadora nos últimos 10 anos e cresceu para aproximadamente $280 mil. Ele queria que você o tivesse, caso algum dia se apresentasse. Fiquei ali sentado tentando processar isso. Meu pai biológico, o homem que escolheu Vitória em vez de Margaret, que deixou medo de ditar sua vida inteira, pensou em mim o tempo todo, reservou dinheiro para mim, esperou décadas, esperando que um dia eu pudesse saber a verdade. Também há uma carta, disse Shen, entregando-me um envelope lacrado. Ele escreveu isso 2 semanas antes de morrer. Não sei o que diz, mas suas instruções foram claras. É para você e somente para você. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Meu nome estava escrito com uma letra que eu nunca tinha visto antes, mas de alguma forma me parecia familiar. Talvez eu tivesse herdado o jeito como ele formava as letras. Talvez uma parte dele vivesse na maneira como eu segurava a caneta. Abriu ali mesmo no escritório de Shen, sem poder esperar. Asterisco minha querida Rebecca, asterisco asterisco eu nunca vou te conhecer. Não tenho coragem para isso. E quando você ler isso, eu já terei ido embora. Asterisco asterisco, mas quero que saiba que você nunca esteve longe dos meus pensamentos. Todos os dias, durante 38 anos, pensei na filha que abandonei. Na criança por quem não tive forças para lutar. Asterisco asterisco eu fui um covarde. Escolhi o conforto em vez do amor, a segurança em vez da coragem. Asterisco asterisco quando Vitória descobriu sobre Margaret e a gravidez, ela ameaçou destruir tudo. Ela arruinaria minha carreira. Tiraria Grant de mim. Faria com que eu perdesse todos os contatos que tinha nesta cidade. Asterisco asterisco eu disse a mim mesma que estava protegendo meu filho, protegendo a família que eu já tinha. Mas a verdade é que eu estava me protegendo. Asterisco asterisco eu estava com muito medo de perder o que eu tinha, mesmo que isso significasse perder você. Asterisco asterisco eu te vi crescer de longe. Vi você se tornar tudo o que Margaret sonhou que você seria. Forte, gentil, inquebrável. Asterisco asterisco você sobreviveu a coisas que eu não teria sobrevivido. Você construiu uma vida sem a minha ajuda. E fez isso com uma graça e uma determinação que me deixavam humilde toda vez que ouvia falar de você. Asterisco asterisco tentei sair de Vitória 3 vezes ao longo dos anos. Uma vez quando você tinha 5 anos, outra quando você tinha 15 e uma última vez quando você tinha 30. Asterisco asterisco toda vez ela me lembrava do que podia fazer. Ela destruiria meu relacionamento com Grant. Ela exporia negócios que me levariam à prisão. Ela garantiria que eu acabasse sem nada. Asterisco asterisco e cada vez que eu recuava, eu escolhia o diabo que eu conhecia em vez da esperança incerta de liberdade.
Asterisco asterisco, sei que este dinheiro não pode desfazer o meu fracasso como seu pai. Não pode lhe devolver a infância que você merecia, nem o pai que deveria ter lutado por você. Asterisco asterisco, mas talvez isso possa ajudá-lo a continuar o trabalho que você está fazendo em nome de Margaret. Asterisco asterisco, li sobre o refúgio de Margaret. Vi a entrevista do 60 Minutes. Você está construindo algo lindo a partir das ruínas do que Vitória tentou destruir. E estou muito orgulhosa de você por isso. Asterisco asterisco, você tem todo o direito de me odiar. Espero que, em vez disso, você consiga me ver como eu era. Um homem destruído que te amou à distância e passou a vida inteira se arrependendo de sua covardia. Asterisco asterisco, seja mais corajosa do que eu fui. Rebecca. Ame com mais intensidade. Lute pelo que importa. Não deixe o medo roubar sua vida como roubou a minha. Asterisco asterisco, com amor e pesar. Asterisco asterisco, seu pai. Asterisco asterisco, Daniel. Asterisco, li a carta 2 vezes, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto Shen sentava-se calmamente em minha frente. Quando finalmente olhei para cima, ele me entregou uma caixa de lenços de papel. Ele deixou mais uma coisa, disse Shen gentilmente. Instruções sobre onde Margaret está enterrada. Ele achou que você gostaria de saber. 2 dias depois, eu estava no cemitério Riverside com a carta de Daniel dobrada no meu bolso. O túmulo de Margaret ficava em um canto tranquilo sob um carvalho. A lápide era simples. Asterisco Margaret Rose Reio, 1960-1988. Amada filha, irmã, mãe. Asterisco, alguém estava cuidando dele. A grama estava parada e havia flores frescas no vaso. Ajoelhei-me e passei os dedos sobre o nome dela. Encontrei suas cartas, eu disse baixinho. As 2. Você e Daniel, vocês 2 estavam com tanto medo de Vitória, tão presos ao que ela poderia fazer com vocês. Mas vocês 2 me amaram da melhor maneira que sabiam. Você me deu a vida, Margaret, e me deu a liberdade. E Daniel, você me deu os recursos para continuar o que Margaret começou. Tirei a carta de Daniel do bolso e olhei para ela novamente. Vocês 2 estavam destruídos pelo medo. Mas eu não tenho mais medo. Não vou deixar que o ódio de Vitória ou seus arrependimentos definam quem eu sou. Vou terminar o que você começou, Margaret. Vou construir algo tão forte, tão bom, que nada poderá destruir. O vento soprava através do carvalho, farfalhando as folhas, e por um momento quase pude sentir Margaret ali comigo. Não a tragédia de sua morte ou a dor do que ela perdeu, mas a força de seu amor, a coragem de sua escolha de me dar vida mesmo quando isso lhe custou tudo. Levantei-me, tirei a grama dos joelhos e voltei para o carro. Havia trabalho a ser feito. O Margaret's Haven estava se expandindo para um segundo local. 17 famílias aguardavam ajuda. E em algum lugar lá fora, outras filhas como eu estavam enfrentando suas próprias vitórias, suas próprias escolhas impossíveis. Mas eles não os enfrentariam sozinhos. Não mais. Esse foi o verdadeiro legado de Margaret. E agora era meu também. 2 anos se passaram em um borrão de propósito e cura. Margaret's Haven cresceu além de tudo que eu havia imaginado naquele primeiro dia em que abrimos nossas portas. Agora tínhamos 5 locais em Ohio e Kentucky, ajudando mais de 200 famílias anualmente. As mulheres chegaram até nós destruídas e saíram sem empregos, moradia e, o mais importante, esperança. Usei o fundo fiduciário de Daniel para lançar o programa Second Chance Sofolars, oferecendo bolsas de estudo universitárias para mulheres que estão reconstruindo suas vidas após abuso financeiro. Papai se tornou nosso instrutor voluntário de educação financeira em tempo integral, ensinando mulheres a reconhecer esquemas de empréstimos predatórios e a se proteger de fraudes. Vê-lo parado em frente a uma sala de aula compartilhando sua própria história de como Vitória o manipulou foi doloroso e redentor. Ele encontrou seu propósito em impedir que outros cometessem seus erros. Minha mãe trabalhava em nossa creche, embalando bebês e lendo histórias para crianças pequenas enquanto suas mães participavam de treinamento profissional ou se reuniam com assistentes sociais. Ela envelheceu nos últimos 2 anos. Seu cabelo está completamente grisalho agora, mas havia uma suavidade nela que eu nunca tinha visto antes. Ela se desculpou comigo inúmeras vezes. Mas nós 2 sabíamos que palavras não poderiam desfazer décadas de danos. O relacionamento que estávamos construindo agora era novo, provisório, construído com base em ações e não em promessas. Lily foi a que mais me surpreendeu. Ela havia se transformado da garota egocêntrica que se casou com Grant em uma mulher com empatia e propósitos genuínos. Como diretora de extensão comunitária do Margaret's Haven, ela usou sua própria história para se conectar com mulheres presas em situações como a dela. Ela falou em igrejas e centros comunitários sobre como havia sido manipulada, como havia confundido controle com amor. Sua filha Margaret, agora com 2 anos e meio, às vezes vinha trabalhar com ela,
Uma criança de olhos brilhantes que me chamava de tia Beca e tinha os olhos de sua bisavó. Mantive limites com todos eles. Jantar de domingo uma vez por mês em um restaurante neutro. Ninguém tinha as chaves da minha nova casa. Ajudei quando solicitado, mas não carreguei mais seus fardos por eles. Não era o relacionamento familiar que eu sonhava, mas era honesto, e isso importava mais. Minha nova casa era tudo que a da Maple Drive nunca foi. Verdadeiramente minha. Uma pequena casa de 2 quartos no lado oeste da cidade, com um jardim onde cultivei tomates e ervas. Eu também conheci alguém, um homem chamado James, que era voluntário no Heaven, dando aulas de elaboração de currículos. Ele era paciente e gentil, com uma força silenciosa que me lembrava que nada precisava ser apressado ou forçado. Estávamos indo devagar, construindo algo real com base no respeito mútuo, em vez de desespero ou necessidade. Todos os anos, no aniversário da morte de Margaret, todas as 5 unidades do Heaven realizavam vigílias à luz de velas. Mulheres se reuniram para homenagear a mãe que eu nunca conheci, a mulher que me deu a vida e me deixou as ferramentas para construir algo significativo a partir da dor. Hoje à noite foi nossa gala anual de arrecadação de fundos, realizada no Riverside Hotel, onde o casamento de Lily aconteceu 3 anos atrás. A simetria não passou despercebida para mim. O salão de baile onde fui humilhado e expulso agora estava cheio de pessoas celebrando o que havíamos construído a partir daquelas cinzas. Fiquei no pódio olhando para 200 rostos, doadores, voluntários, mulheres que ajudamos e minha pequena e complexa família sentada em uma mesa. Perto do fundo. O pai segurava a pequena Margaret no colo. A mãe segurava o ombro de Lily. Eles pareciam que realmente eram pessoas imperfeitas tentando ser melhores. Falei sobre Margaret's Heaven, sobre as mulheres que servimos e as vidas que mudamos. Então encerrei com as palavras que estavam se formando em meu coração há 2 anos. Minha história poderia ter terminado em amargura, eu disse, com a voz firme e clara. Eu poderia ter deixado a vingança me consumir. Poderia ter passado a vida tentando destruir as pessoas que me machucaram. Mas aprendi algo importante. Vingança é recuperar o que roubaram de você. Perdão é construir algo que eles nunca poderão tocar. Margaret's Heaven não é sobre Victoria Whittaker, Grant ou qualquer um que tentou me destruir. É sobre todas as mulheres que se recusam a deixar a dor definir seu futuro. É sobre escolher a criação em vez da destruição, a esperança em vez do ódio. É assim que vencemos. Não destruindo nossos inimigos, mas construindo algo tão belo, tão forte, tão cheio de amor que sua crueldade se torna irrelevante. Nós vencemos nos tornando pessoas que eles jamais imaginariam ser. O salão de baile explodiu em aplausos e as pessoas se levantaram. Vi papai enxugando as lágrimas dos olhos. Lily chorava copiosamente. Até a mãe estoica, estava com a mão no coração. Naquela noite, depois que o baile terminou e os últimos convidados foram embora, dirigi para casa. Na minha casa de campo. Fiz chá e fui até meu jardim, onde 2 fotografias emolduradas estavam sobre uma pequena mesa sob a pérgola. Uma delas mostrava Margaret me segurando quando eu era recém-nascido, com o rosto cheio de um amor complicado. A outra foi do mês passado, eu segurando a pequena Margaret em sua festa de 2 anos. Mesmo amor. Refletido através das gerações. 3 gerações de mulheres chamadas Margaret. 3 chances de quebrar o ciclo de dor e medo que Vitória tentou perpetuar. E conseguimos. Não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas conseguimos. Toquei ambas as fotografias delicadamente e então olhei para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Cumpri minha promessa, Margaret, sussurrei. Terminei o que você começou. Construí algo que durará muito depois que todos nós partirmos. Algo feito de amor em vez de ódio. Algo que jamais poderá ser roubado ou destruído. O jardim estava silencioso, exceto pelos grilos cantando no ar quente da noite. Em algum lugar distante, ouvi uma criança rindo. A vida continua, ciclo se quebrando, a esperança crescendo nos espaços onde a dor costumava viver. Sorri. Finalmente em paz, finalmente livre, finalmente em casa. E é aqui que minha história termina. Ou talvez onde realmente começa. 3 anos atrás, fiquei em um estacionamento assistindo minha família comemorar sem mim, me sentindo invisível e inútil. Hoje, administro 5 abrigos, ajudando centenas de mulheres a encontrar forças. Victoria Whittaker está na prisão. Grant está cumprindo pena. E eu, finalmente estou livre. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Esta história não é só sobre mim. Sobre cada mulher a quem foi dito que não importava. Cada filha que foi usada e descartada. Cada pessoa que teve que escolher entre a vingança e a cura. Se você está assistindo isso e se identifica com a minha história, saiba disso. Você merece algo melhor.
Você merece ser visto, valorizado e respeitado. E você tem poder de quebrar o ciclo. Margaret me ensinou que amar não é se apegar a pessoas que te machucam. Trata-se de construir algo tão belo que sua crueldade se torne relevante. É isso que Margaret Heaven representa. É isso que o perdão realmente significa. Agora, quero ouvir de você. Você já se sentiu invisível na sua própria família? Já teve que escolher entre a justiça e a misericórdia? O que você teria feito na minha situação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo porque sua história é tão importante quanto a minha. E se essa história te comoveu, se te fez pensar ou sentir alguma coisa, por favor, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Compartilhe histórias como essa toda semana. Histórias de pessoas reais que enfrentam escolhas impossíveis e encontram coragem para continuar. Sua assinatura ajuda essas histórias a chegarem às pessoas que mais precisam delas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Alguém que esteja sofrendo com traição familiar, abuso financeiro ou simplesmente sentindo que não importa. Deixe-o saber que não estão sozinhos. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui.